Beleza, bastante gente. Pode abaixar a mão. Beleza, quem tem. Vocês são iniciantes, provavelmente, mas quem é que tem dificuldade de fato em tráfego e tem medo do tráfego pago? Beleza, bastante gente também. Então, a primeira coisa, gente, para a gente poder alinhar aqui, eu sei que para algumas pessoas é bem difícil, né? E tudo que você começa do zero é difícil, você vai ter que abrir a cabeça para poder aprender. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, que eu vou dar o meu melhor aqui para vocês aprenderem, mas já entendam que é como se fosse aprender inglês. Você tem que ver e rever várias vezes, para que aquilo internalize dentro da sua cabeça e fique cada vez mais fácil. E a mesma coisa quando você vai aprender, por exemplo, eu gosto de sempre dar esse exemplo também, quando você vai investir na bolsa. Eu me lembro quando eu comecei a aprender a investir, eu não entendia todos os termos técnicos de investimento na bolsa, né? O que era ação preferencial, ação ordinária, como é que você ia fazer investimento na bolsa, quais os melhores tipos de investimento. E com o tempo eu fui aprendendo cada vez mais. O tráfego é muito isso, você tem que ver e rever várias vezes a aula. E eu gosto de falar sobre esse exemplo da bolsa, porque tem a ver com o tráfego também, porque quando você vai trabalhar com tráfego, você também não vai colocar muito dinheiro em uma ação só. Você diversifica um pouco o seu dinheiro e as suas iniciativas para você começar a entender o que funciona mais e o que funciona menos, e você vai otimizando o seu dinheiro e descobrindo o que vai performar melhor. Ou se tratando de investimento na bolsa, por exemplo, nesse exemplo hipotético que eu falei, ou mesmo no tráfego pago. Então, para vocês terem a cabeça aberta para absorver o máximo de coisas possível, aquelas pessoas que têm muita dificuldade não entrarem em desespero, ouçam e tentem absorver o máximo possível, tá? Então agora a gente vai começar. Tá tudo certo aí, né? O pessoal tá me ouvindo? Certo. Beleza. Então, a gente vai começar agora. O que eu fiz aqui? Pode compartilhar minha tela aí, por favor. Partiu. O que eu fiz aqui? Eu criei um mapa mental. Nesse mapa mental, eu dividi em três principais pontos que o iniciante precisa saber para poder subir a sua primeira campanha de tráfego pago dentro do Facebook, tá? E é o primeiro ponto que você tem que fazer após toda essa criação de página, de vendas e anúncios, que é a base, né, do Venda Todo Santo Dia, da nossa metodologia. Tem várias outras coisas que a gente vai trabalhar dentro de cada um desses pontos aí. Mas assim, o 80-20 é isso para você começar a vender seu produto digital. Então, você separei esse mapa mental aqui em três pontos principais e eu destrinchei aqui em alguns pontos que você vai conseguir consultar depois. Então, esse mapa mental vai ser compartilhado com vocês, a equipe vai compartilhar com vocês. Então, não precisa também ficar desesperado para poder anotar tudo que tem no mapa mental, porque isso vai ser disponibilizado. Tenta focar a sua atenção em aprender agora e absorver, beleza? E aí, um disclaimer que eu quero fazer, né? Que, como eu disse, tráfego pago você precisa de tempo e você precisa treinar para ele cada vez ficar mais fácil, tá? E a ideia aqui é como se você fizesse uma prova com consulta esse mapa mental, porque você vai poder consultar esse mapa mental depois para poder executar as tarefas dentro do tráfego pago, né? Então, eu coloquei a fotinha aqui que qualquer semelhança é uma mera coincidência, mas você fazendo a prova aqui e consultando esse mapa mental para você ser o mais assertivo possível nisso. Então, como é que vai funcionar aqui o mapa mental? A gente vai ter uma parte teórica, depois a gente vai ter uma parte mais visual, onde eu vou compartilhar algumas telas com vocês. E depois você vai ter um checklist que você vai conseguir seguir depois para poder executar na hora que você tiver que subir a sua campanha do tráfego pago, tá? Então a gente vai para o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto são os fundamentos dentro do Facebook ou da Meta, tá? Vou minimizar aqui os outros pontos para a gente focar só nessa primeira parte. Então eu vou falar um pouco sobre a estrutura hierárquica da Meta, né? Quando você vai criar a sua conta dentro da Meta, a primeira coisa que você vai ter que fazer, logicamente, provavelmente todo mundo que tem conta no Facebook, que esse já é o natural de todos nós, né? Dentro da Meta, você consegue criar o seu portfólio empresarial, que já teve vários nomes, né? Teve esse gerenciador de negócios, business manager, eu não sei porque que eles mudam tantas vezes o mesmo nome da mesma coisa. Inclusive, em vez de ajudar, faz atrapalhar, né? Então, esse é um ponto importante de você entender. O Facebook, ele atualiza a plataforma praticamente, cara, quase todo dia. Por exemplo, uma coisa que eu estava olhando ontem já mudou hoje. O que você tem que entender são os conceitos, porque às vezes muda os nomes, mas você vai encontrar com um nome diferente. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que às vezes você vai procurar uma informação, ela pode ser esteja um pouco diferente, mas se você entender o conceito, você vai encontrar aquilo. O chat ele não está descendo, deixa eu clicar lá, peraí.
Não tá funcionando o mouse aqui não, viu? Deixa eu ver. Ah, agora apareceu, deu clique e apareceu. Beleza. Beleza. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você vai precisar criar um portfólio empresarial. O que que é? É a empresa onde você pode gerenciar todos os seus ativos. Então, dentro desse gerenciador empresarial, portfólio empresarial, você vai criar suas contas de anúncio, suas páginas, o pixel, o domínio e as pessoas que vão ter acesso a todos esses ativos que você tem. Como é que você vai criar isso? Eu já coloquei todos os caminhos aqui. Como eu falei, vocês vão conseguir consultar esse mapa mental depois. Então, não precisa ficar precisando anotar tudo, mas está o link aqui, ó. Acesse business.facebook.com e clique em criar conta. Então tem todo o passo a passo aqui para você, tá bom? Depois de você criar o portfólio empresarial, você vai ter que criar a sua página do Facebook, caso você não tenha, e você vai vincular o seu perfil do Instagram. Provavelmente todo mundo que tem aqui, logicamente, tem um perfil do Instagram, né? Então você pode utilizar o mesmo perfil que você tem, se fizer sentido. Então, normalmente, isso aqui é obrigatório, porque você só consegue anunciar e mostrar o seu anúncio se ele estiver vinculado a uma página ou a um Instagram. E como é que você faz para criar essa página? Você vai entrar nesse link da mesma maneira, facebook.com/page/create, e depois adicionar dentro do seu portfólio. Eu vou mostrar depois isso na tela, tá? Para vocês. Aí você vai precisar também criar as suas campanhas, tá? Eu vou até mudar a ordem aqui, vai ser a primeira conta de anúncio. Você vai criar a sua conta de anúncio, que é como se fosse o seu departamento de marketing. Dentro da empresa, você precisa de pelo menos uma para anunciar. Toda campanha é criada dentro de uma conta de anúncios. Aqui tem uma ordem hierárquica, tá? Então, dentro do portfólio, eu tenho as páginas. Dentro da minha conta de anúncio, eu vou até fazer de baixo para cima. Dentro... É melhor de cima para baixo mesmo. Portfólio empresarial, depois eu tenho minha conta de anúncio, campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios. E eu vinculo as minhas páginas à minha conta de anúncio e as minhas campanhas, assim como conjunto de anúncios e anúncios, tá? Dentro da minha conta de anúncios, como eu estava lendo aqui, é como se fosse um departamento de marketing da nossa empresa. Você precisa de pelo menos uma para poder anunciar. Normalmente, quando você cria um portfólio empresarial, você pode criar até 2 contas de anúncio, tá? Dependendo da sua conta, você pode criar muitas outras. Por exemplo, como a nossa é uma conta bem antiga, eu consigo criar até 2.500 contas de anúncio, tá? E aqui eu também tenho um caminho para poder criar isso, tá? Então, dentro do seu portfólio, vai em configuração do seu negócio, contas de anúncio, adicionar, criar uma nova conta. Então, tem um passo a passo muito específico, tá? E aí você vai ter também a parte de campanhas, que representam, entre aspas, aí, os projetos, com o objetivo claro de gerar vendas, tráfegos ou leads. Então, dentro das campanhas, a gente vai fazer várias configurações. Eu também vou entrar mais a fundo nisso aqui. Então, cada campanha pode ter um ou mais conjuntos de anúncios. E dentro do conjunto de anúncio, logicamente, tem esses mesmos anúncios. Que a gente vai aprender a criar isso também lá no passo 10, tá? Conjuntos de anúncios. Dentro do conjunto de anúncios, eu consigo definir o quê? Para qual público eu vou anunciar, qual é o posicionamento, o orçamento e o cronograma de entrega disso. Você pode testar diferentes públicos, criando vários conjuntos dentro da mesma campanha. E dentro de cada conjunto, vários anúncios. O áudio ali, o pessoal tá ouvindo? Toda hora tem que ficar atualizando esse negócio do chat aqui, ele para ali. Eu não consigo ler o que a galera tá falando. Deixa eu tentar descer mais aqui. Beleza. E a gente tem dentro dos conjuntos de anúncio, os anúncios. Então aqui você monta o criativo, você coloca a sua imagem, o vídeo, o link, a descrição dele e o botão. Cada conjunto pode ter vários anúncios com criativos diferentes. E a gente vai explicar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então essa é a parte teórica. Visualmente, eu coloquei até uma imagem aqui para ficar clara para todo mundo, porque às vezes a pessoa ainda não consegue entender, né? Então a gente tem um portfólio empresarial. Dentro do portfólio empresarial eu tenho a conta de anúncio. Dentro da conta de anúncio eu tenho uma campanha. E dentro da campanha eu tenho um conjunto de anúncios. E dentro dos conjuntos de anúncios eu tenho anúncios. E eu preciso do quê? Do meu Facebook e do meu Instagram para poder conseguir anunciar. Você conseguiu entender, Larissa? Larissa Mendes. Você conseguiu entender? Então isso aqui tem muita gente que tem dificuldade. É uma coisa simples, é básico, mas é importante vocês entenderem o que contém dentro de o quê. É como se fosse lá na época que você está aprendendo a primeira série, cara. É conjunto. Uma coisa contém dentro da outra. E é importante você entender que existe essa parte hierárquica, tá? E em cada passo desse, eu escrevi um checklist que você vai poder consultar, tá? Então, a primeira coisa, entendi que o que é portfólio é onde tudo fica centralizado.
Visualizei a diferença entre portfólio, conta de anúncio, página, campanha, conjunto e anúncio. Sei que cada parte tem uma função clara e que preciso de todas para anunciar. Sei que a estrutura completa. Então, eu expliquei portfólio, conta de anúncio, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Então, aqui é a parte bem básica mesmo, para nivelar a galera. Então, eu estou pegando bem do iniciante, tá? Então, essa aula de hoje eu não vou falar sobre nada intermediário ou avançado. Depois que você criou, que você entendeu essa parte hierárquica aqui, eu vou explicar como é que você vai criar o seu portfólio empresarial, tá? E para isso eu vou explicar um pouco da teoria. Primeira coisa, o que é o portfólio empresarial, tá? No portfólio empresarial, quando você for criar ele, o que você vai fazer? Você vai cadastrar ali o seu nome, ele vai pedir nessa tela, eu vou mostrar a tela para vocês. Você vai colocar o seu e-mail, verificação da empresa, país, ID do seu negócio e domínio. Dentro do portfólio empresarial, quais configurações que você consegue fazer também? Você consegue adicionar os seus colaboradores e dar níveis de acesso para essa pessoa poder acessar determinadas coisas. Por exemplo, como analista administrador. O administrador vai ter acesso a tudo, todas as operações que estiverem no seu portfólio empresarial, enquanto o analista, às vezes, ele só vai conseguir subir as campanhas, por exemplo, mas ele não conseguiria dar acesso a outros usuários. Você também consegue criar as suas contas, tá? E aí você consegue vincular, por exemplo, a sua página, a sua conta de anúncio. No caso, você consegue criar a sua conta de anúncio e conectar a outras contas. Você consegue conectar o Instagram e conectar o seu perfil comercial. E você também consegue conectar o seu WhatsApp à sua conta de anúncio. Porque você pode criar campanhas que você vai direcionar para o WhatsApp. Beleza. O que mais que você consegue configurar? Você vai ter um menu também lá dentro, chama Origem de Dados. Dentro da Origem de Dados, você consegue criar o Pixel, que inclusive mudou de nome já de novo. Chama Conjunto de Dados, tá? O que é o Pixel? E eu vou falar um pouco mais sobre o Pixel daqui a pouco. Tá, vou dar um zoom aqui. Depois você puder dar uma olhadinha no chat para mim, por favor, também, que toda hora ele fica pausando ali, não consigo ver o que a galera tá falando. Tá, então o Pixel, ele mudou inclusive de nome, ele chama Conjunto de Dados hoje em dia. E ele rastreia o quê? O comportamento da pessoa que visita o seu site. Então, por exemplo, todo mundo que visita a página do Venda Todo Santo Dia, eu tenho um código dentro desse site, que a gente chama de Pixel, hoje, conjunto de dados. Tudo que a Valéria Ribeiro fizer dentro desse site, ou seja, rolar a página, clicar, ver um vídeo, a gente consegue pegar esses dados automaticamente e mandar para dentro do Facebook. A gente chama isso de evento. Então, tem vários eventos que a gente consegue mandar automaticamente para o Facebook. Ele funciona como se fosse um espião. Ele pega todos os dados e manda para o Facebook. E baseado nos comportamentos dessas pessoas, ele começa a identificar padrões. Quais são as pessoas que mais compram, ou, por exemplo, as pessoas que mais engajam ou fazem determinadas ações dentro do Facebook. E aí você consegue criar conversões personalizadas que também vão rastrear ações específicas dentro do Facebook. E você consegue criar públicos. Então, por exemplo, eu posso criar um público de pessoas que fizeram determinada ação dentro do meu site. Por exemplo, pessoas que viram um determinado percentual do meu vídeo. Ou pessoas que, por exemplo, clicaram, ou pessoas que rolaram a página para baixo. Tá bom? Outra configuração que você consegue fazer dentro do portfólio empresarial são configurações de segurança. Que é o quê? Por exemplo, você fazer a configuração de autenticação de 2 fatores, justamente para um hacker não acessar sua conta e gastar indevidamente. Você consegue configurar ali notificação ou listar quem vai ter acesso a essa conta. E como é que vai aparecer isso dentro da tela lá? Gente, vai aparecer assim, ó, tá? Vou abrir para vocês. Vai aparecer assim. Esse aqui é o portfólio empresarial. Essa já é uma tela nova, tá? Porque eles atualizaram. Então, provavelmente, ou vocês já apareceram para vocês, ou em breve vai aparecer. Então, aqui na lateral esquerda vai ter todos esses menus que eu acabei de dizer para você. Ó. Aqui, ó, usuários e pessoas. Você vai conseguir cadastrar as pessoas que vão ter acesso à conta. Ou parceiros, ou seja, outras empresas que te atendem, que não são seus funcionários, e você consegue também dar acesso a essas pessoas. Basta você colocar o e-mail das pessoas e enviar o convite, ela vai ter acesso ao gerenciador e, inclusive, poder anunciar para vocês. Ainda na lateral esquerda, a gente vai ter ali... O pessoal está falando que está pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. O que eu estou dando um zoom, ele faz diminuir. Engraçado isso aqui. Mas, enfim, vocês vão conseguir, gente, depois acessar o mapa, tá? No, tampoco, hombre, es que
Beleza. E a gente vai ter na lateral esquerda aqui, então, páginas, onde eu vou conseguir vincular as páginas ou criar uma página do zero, ou você pode utilizar uma página que já exista. Você também consegue aqui em fontes de dados criar o seu conjunto de dados, que é o Pixel, que também está aqui na lateral esquerda. E você consegue, por exemplo, cadastrar as formas de pagamento, assim como as configurações de segurança. Aqui é só para vocês terem uma ideia da tela, mas depois eu vou mostrar melhor. E como eu falei, em todo o mapa mental você vai ter o passo a passo. Então aqui você vai, por exemplo, acessar business.facebook.com, criar sua conta, vai preencher cada um desses dados aqui, nome do negócio, seu nome completo, e-mail de trabalho. Você vai verificar o e-mail e vai ativar. Depois você vai adicionar as pessoas que vão ter acesso à função de administrador, à função de analista na sua conta, para poder te ajudar a gerenciar caso você queira fazer isso. Em contas, páginas, você vai adicionar a sua página do Facebook. Se você não tiver, você vai ter um menu lá para você criar a página. Eu acabei de mostrar a tela que vai aparecer isso, beleza? Depois, você também vai conseguir vincular o seu Instagram. Todo mundo que tem perfil do Instagram, você vai clicar lá, adicionar Instagram. Ele vai pedir seus dados de login e senha e você vai conseguir cadastrar. Uma coisa muito simples de ser feita, tá? Com esse passo a passo aqui, você vai conseguir achar facilmente, porque eu estou te falando qual é o menu específico que você precisa clicar, tá? Você também vai ter o menu de origem de dados, onde você vai criar o pixel, como eu falei, chama conjunto de dados hoje. Você vai criar ele lá, que é esse código que você vai passar para a pessoa que vai adicionar dentro da sua página, através, por exemplo, se você usar, por exemplo, o Hotmart Pages, ele já vai ter o campo para você colocar isso lá, ou você pode usar o GTM, que a gente não vai entrar de maneira tão detalhada nisso aqui, mas não é algo complexo também. Beleza, próximo ponto aqui é criando a sua conta de anúncios, que também é feito dentro do portfólio empresarial, tá? Então vamos ponto a ponto ali. Vou minimizar aqui. Então o que é uma conta de anúncios, tá? Dentro da conta de anúncios, a gente vai ter o gerenciador de anúncios, é onde a gente vai criar as nossas campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios também. Aqui você vai vincular também o modo de pagamento, você vai definir o limite, a moeda e o fuso horário que você vai utilizar para poder pagar e quando vai ser cobrado, tá? E ali dentro desse gerenciador de anúncios é onde você vai acompanhar os resultados das suas campanhas. Eu vou falar um pouco sobre métricas mais para frente. Então ele vai te passar um overview do resultado que você está tendo em tempo real e você vai analisando isso e vai diminuindo o seu orçamento ou aumentando o seu orçamento e fazendo as otimizações que você precisa. Dentro do gerenciador de anúncios, como eu falei, você vai editar, monitorar e otimizar suas campanhas. Então vai gerenciar de maneira geral isso. Você vai ter esse painel de desempenho das suas campanhas, você vai conseguir criar elas e definir os objetivos dela. Ela vai ser E aí eu vou também mostrar isso na tela, mas eu estou falando a parte teórica aqui ainda, tá? Então você vai conseguir definir qual é o objetivo. É uma campanha de tráfego? O que é uma campanha de tráfego? É uma pessoa que vai trazer pessoas clicadoras. Ou uma campanha de conversão em vendas, que são pessoas que compram. O Facebook, ele consegue identificar através do comportamento das pessoas, através do pixel, que eu falei que é o espião lá, que passa os dados para o Facebook, quais são as pessoas que têm comportamento de compra, ou pessoas que têm comportamento de clicar, ou pessoas que têm comportamento de engajar. Engajamento, por exemplo, são pessoas que curtem, comentam, ou veem um determinado percentual de vídeo. Então você consegue criar uma campanha com um objetivo específico do que você quer. Hoje eu vou explicar para vocês a criação de duas campanhas. A campanha de conversão em vendas e a campanha de conversão em vendas mais para remarketing. Eu vou explicar, vai ser os dois últimos passos, tá? Dentro do gerenciador de anúncios também, você vai conseguir, por exemplo, a nível de conjunto de anúncios, eu vou explicar para vocês, você vai colocar o seu público, vai definir seu orçamento, de quanto em quanto tempo a sua campanha vai estar no ar, e você vai conseguir subir ali as suas imagens, os vídeos e o texto, que é a copy, dentro desse gerenciador de anúncios, tá? E aqui você também tem uma imagem visual de como criar isso. Vou explicar para vocês aqui. Dentro do portfólio empresarial, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Dentro do portfólio empresarial, você vai clicar aqui na lateral esquerda em contas de anúncio, ó. Clicando em contas de anúncio, você vai ter três opções. Criar uma nova conta de anúncios, adicionar uma conta de anúncio existente ou pedir acesso. Então, se vocês não têm, vocês vão clicar em criar uma nova conta de anúncio. Algo bem simples. Qual vai ser a próxima tela que vai aparecer? Eu coloquei aqui também porque eu sei que vocês têm medo das informações. Na próxima tela, você vai colocar o quê? O nome da conta de anúncio, qual é o fuso horário
e qual é a moeda. Você vai colocar o que? Real. Depois é só avançar e concluir. Ele já vai ter criado a sua conta de anúncio. Essa conta de anúncio vai aparecer aqui na lateral. Tá vendo que a nossa está criada aqui, ó? VTSD BM1CA1. O que quer dizer isso? Venda todo santo dia. Business Manager, que era como chamava no passado, porque eles mudam o nome todo dia. Conta de anúncio 1. E aí, dentro dessa conta de anúncio, eu consigo gerenciar as minhas campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios, que é o que eu falei, que uma coisa contém dentro da outra. Tá dando para entender, Elza Pires? Tá conseguindo entender? Estou tentando explicar aqui de uma maneira mais, um pouco mais devagar, e mostrando as telas para vocês conseguirem visualizar, tá? E aí, beleza. Depois que você criou sua conta de anúncios, você vai ter acesso ao gerenciador de anúncios. Então, vou mostrar a tela do gerenciador de anúncios aqui, ó. Que é essa tela. Dentro do gerenciador de anúncios, que eu vou mostrar como a gente vai entrar, você tem, como eu falei, dentro do gerenciador de anúncios, você tem o quê? Campanhas. Tá dando para ver aí, ô Renata Randall? Você tem aqui campanhas. Dentro das campanhas, você tem os conjuntos de anúncios. Estão vendo meu mouse? E dentro dos conjuntos de anúncios, você tem os anúncios. Um contém dentro do outro. E cada etapa dessa, você consegue fazer várias configurações. Beleza? Nesse exemplo aqui, desse print, eu coloquei aqui algumas campanhas para vocês verem. Eu posso ter várias campanhas dentro do meu gerenciador de anúncios. Nesse exemplo aqui, hipotético, eu tenho 5 campanhas rodando. Eu coloquei uma nomenclatura aqui, que é venda todo santo dia, campanha de conversão. O nome da campanha, que você vai colocar o nome da que você quiser, baseado no criativo que você tem. Coloquei BR Brasil, homens e mulheres de 25 a 64 anos. Beleza, Leão? Presta atenção. Vamos lá. Então, aqui é a forma visual. Beleza, o checklist. Ah, não, Rui, eu não consegui entender nada. Como é que eu vou fazer isso? Aí você vai clicar aqui no checklist. Cara, tem um passo a passo para você fazer. É o que eu falei, é como se você estivesse fazendo uma prova com consulta. Você vai consultar isso aqui depois. Então, ali você vai acessar business.facebook.com, você vai acessar ali as configurações do seu negócio, que hoje mudou o nome para portfólio empresarial, acabei de dizer para vocês. Você vai clicar em contas, lá em conta de anúncio, você vai adicionar sua conta de anúncio, vai preencher com o nome, que eu mostrei a tela para vocês agora, vai colocar a moeda, qual é o fuso, vai selecionar a empresa que usará essa conta, que vai aparecer essa opção. E você vai atribuir as permissões para você ter acesso a isso. Porque como não tem aquele menu pessoas lá, você vai estar cadastrado lá. Você vai vincular essa conta de anúncio à sua pessoa. Ele vai dar essa opção para você. Você vai falar, o Rui vai ter acesso à conta de anúncio XYZ. Então não é algo complexo também. Beleza. Tem outras aqui que é criando sua página, configuração de faturamento e vários outros para baixo. Esse quinto e sexto passo eu não vou falar agora. Vai ter essa opção para você pesquisar depois. Porque é uma coisa muito simples e a gente perderia muito tempo aqui e eu acredito que tem outros pontos que são mais importantes da gente trabalhar. Então, criando a sua página, tá aqui, você vai conseguir ver todos os dados aqui, ó, desde a parte teórica, tá? Tem toda a parte teórica, a parte visual, beleza? E todo o checklist que você vai precisar para poder executar isso. Desde o momento de criar até a publicação dela. A mesma coisa acontece com as configurações de faturamento, onde você vai definir qual uso você vai usar cartão, boleto, Pix, o que for, para poder fazer com que os seus anúncios funcionem. Então, eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas você vai conseguir consultar depois. Eu preferi dar prioridade para a criação do pixel e outros pontos que eu acho que são mais importantes no momento, tá? Beleza. Tratando de criação de pixel, eu comentei um pouco com vocês sobre isso, né? O que é o pixel? Pixel é um código que você vai colocar na sua página, por exemplo, dentro da página do Venda Todo Santo Dia, e esse código vai pegar todos os comportamentos, por exemplo, que a Vânia Lise fez na página e vai mandar para o Facebook automaticamente. O Facebook vai ficar inteligente e ele vai conseguir encontrar os públicos que têm um determinado comportamento, ou de compra, ou de clique, ou de engajamento, por exemplo. Beleza? Então o Pixel, ele rastreia tudo que as pessoas fazem dentro do seu site, quando você coloca esse códigozinho lá dentro, tá? Então ele monitora o que as pessoas fazem dentro da sua página. Então ele é o sensor inteligente que avisa a meta quando alguém visitou a sua página, clicou um botão ou fez uma compra. Ô, Thiago, se você puder de vez em quando olhar o chat, só clicar no vermelhinho ali para mim, porque ele fica parando ali e eu não consigo ler. Beleza. Tá? De vez em quando clica ali, por favor. Beleza.
E para que serve o pixel, então? Como eu falei, ele rastreia os eventos importantes, por exemplo, visualização de página, ou, por exemplo, se eu tiver uma página de captura, a pessoa cadastrou um e-mail, eu consigo ver as pessoas que fizeram, que a gente chama de submissão de formulário, que é o envio de um e-mail através do preenchimento de um formulário, tá? Beleza. A gente consegue medir o retorno real dos seus anúncios, porque ele vai conseguir medir tudo. Você, através desses dados, você vai ver o que está fora do padrão ou dentro do padrão, tá? Você vai conseguir criar públicos personalizados, exemplo, públicos de quem visitou o meu site, públicos de quem visualizou o meu vídeo, e assim vai. Você também vai conseguir criar públicos semelhantes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o cara ele visitou, eu quero pegar públicos de pessoas que se cadastraram no meu site. Eu consigo criar um público semelhante de quem se cadastrou no meu site. Normalmente a gente chama isso de lookalike, e a gente cria lookalikes por percentual. Então, eu consigo criar um público semelhante de algum público, de alguém que já fez algum comportamento dentro de algum site meu, tá? Só criei pixel uma vez. Você pode criar o pixel só uma vez, e normalmente a gente usa para vários produtos em alguns casos. Pode ser que se você tiver vários produtos, você pode criar um pixel por produto também. Beleza. Tá. Beleza. E aí vai te ajudar a otimizar suas campanhas e você ter mais chance de converter. Você não pode jogar no escuro, então você tem que analisar os números, tá? Então, exemplo prático. Você anuncia um produto, a pessoa clica no seu anúncio e vai para o seu site. O Pixel detecta que ela visitou o produto, adicionou o carrinho e comprou. E ele consegue identificar cada um desses comportamentos. O Meta usa essa informação para encontrar mais pessoas parecidas com ela, se tratando de criação de público semelhante. Beleza. E como é que você vê isso dentro lá da Meta, tá? Então, a primeira coisa, como eu falei, você vai conseguir ver, você vai ter que colocar o código dentro do seu site e depois você vai ter que criar ele. Onde é que você vai conseguir criar ele, Rui? Lá dentro do portfólio empresarial, que eu já mostrei algumas vezes para vocês, você vai ter um menu na lateral esquerda chamado conjunto de dados. Dentro de conjunto de dados, no canto direito superior, segue o meu mouse aí, você tem aqui adicionar, ó. Tá vendo aí, Leão? Você vai clicar aqui em adicionar, ele vai aparecer essa janela aqui e você vai colocar o nome do pixel. Quando você colocar o nome do pixel e mandar criar, ele já vai aparecer aqui do lado. Tá vendo que eu já tenho o pixel do Lightcopy, que é de um produto. Eu tenho o pixel do Stories DX, do Venda Todo Santo Dia, e assim vai. Você pode ter um pixel para vários produtos ou para um produto específico. No nosso caso, é porque a gente trabalha com um volume de tráfego muito grande. Faz sentido eu separar. No caso de vocês podem criar um pixel só, tá? Mas você viu que é simples. É só entrar nessa tela, clicar em conjunto de dados, adicionar, vai aparecer essa tela, coloca o nome do conjunto de dados, ele vai aparecer o pixel aqui, e depois ele vai gerar um código que você vai colocar no seu site, que eu vou mostrar na próxima tela. Tá, Rui, onde é que eu vou fazer essa configuração do pixel? Eu vou mostrar a tela agora, ó. Beleza. Aqui na lateral esquerda, ó, você vai ter esses 3 pontinhos. Estão vendo meu mouse ali? 3 pontinhos. Você vai clicar nele, ele vai aparecer um menu que chama configurações de evento, fontes de dados. Você vai clicar em configurações de evento e ele vai aparecer essa janela. Nessa janela, beleza? Aqui no canto direito inferior, estão vendo meu mouse ali? Você vai clicar em adicionar evento. Quando você clicar em adicionar evento, ele vai te dar a opção vai aparecer essa janelinha aqui, essa drop down. Vai ter ali, ó, API de conversão, carregamento de arquivo ou pixel da meta. No caso de vocês, vai ser pixel da meta. Você clica e ele vai para a próxima janela, que eu vou mostrar agora. Vai para essa janela aqui, ó. Vai aparecer essa janela e você vai pedir para adicionar o código ao seu site manualmente. E você clica em começar. Depois você clicou em começar, ele vai aparecer uma próxima janela, que é essa aqui, ó. E aqui ele te gera o código. Esse código você vai passar para o seu desenvolvedor ou você mesmo. Se você usar, por exemplo, uma plataforma de páginas, por exemplo, o Hotmart Pages, e você cola lá dentro. Quando a pessoa acessar a sua página, com esse código, todos os comportamentos vão ser rastreados, tá?
Acho que a Márcia ele falou que deu nó na cabeça dela. Vou tentar te explicar de novo, tá? Márcia, você vai pegar o código, beleza? Que vai ser criado através da onde? Através dessa tela que eu acabei de dizer. Você vai criar onde? Eu vou voltar um pouco para ela, tá, gente? Dentro da configuração do portfólio empresarial, você vai ter um menu chamado conjunto de dados. Presta atenção. Você vai ter o checklist depois para consultar, mas eu vou voltar um pouco agora para você. Você vai clicar em conjunto de dados, vai aparecer a janela, você vai colocar o nome, criou o pixel. Para você, não é só criar o pixel, você vai ter um código, você vai pegar o código e colocar no seu site. Onde é que está esse código? Vai estar dentro do portfólio, vai estar aqui, ó. Dentro desse menu lateral esquerdo aqui, você vai clicar nele, ele vai aparecer um menu chamado gerenciador de eventos, que vai abrir essa janela. E dentro dessa janela, você vai clicar nesse menu adicionar eventos, ele vai aparecer esse aqui, ele vai gerar o código. É só seguir o passo a passo que eu passei aqui, ó. Dentro do checklist. Não precisa se preocupar. Tem um checklist detalhado do que você vai fazer. Você vai acessar o businessfacebook.com. Vou ler para dar tranquilidade para vocês. Vai em portfólio empresarial, clique em fonte de dados, conjunto de dados. Clique em adicionar, criar o pixel. Dê o nome para o pixel. Eu dei o exemplo aqui, pixel loja do Rui. Informe a URL do seu site e clique em continuar. Cara, mais passo a passo que isso aqui não existe. Tá? Depois você vai instalar isso dentro da plataforma que você usa. Por exemplo, o seu site ou a plataforma de meio de pagamento, a Hotmart, ou Purify, ou qualquer outro tipo de plataforma. Você vai pegar esse código que vai fazer a instalação manual dele. Eu mostrei para vocês a janela onde é que é. E você vai colar, vai pegar o ID do Pixel e vai colar dentro do Hotmart, tá? Ou dentro do site que você estiver utilizando. Beleza. E depois você vai testar como funciona, se está funcionando. Você vai instalar uma extensão dentro do Chrome. Chrome é o browser que você usa para acessar a internet. Você vai instalar uma extensão que chama MetaPixel Helper. Quando você entrar no site, ela vai ativar e vai dizer que está funcionando ou não. Simples assim. Como é que é isso? Aqui, ó. Vou entrar agora na página aqui, ó. Venda todo santo dia. Entrei dentro da nossa página. Aqui no canto direito superior, dentro do browser, o meu já está instalado, ó, MetaPixel Helper. Está instalado o meu pixel e ele está pegando as configurações de page view, que é visita na página em inglês. E ele vai mandar esses dados para a Meta. É uma coisa simples, tá? Beleza. Então você vai conseguir consultar o checklist e fazer isso com calma. Como eu falei, gente, ter cabeça aberta para ouvir e entender. São muitas informações, mas você vai ter que pegar e depois praticar. Você não vai aprender da primeira vez. Se você não sabe inglês, você começou a aprender inglês hoje, você vai sair falando inglês? Não vai, né? Você vai ter que ver e rever várias vezes. Então é isso. Configurações de segurança e integrando com a Hotmart, eu vou pular isso aqui, porque isso aqui para mim é muito básico, e aí vocês conseguem consultar no checklist, tá bom? Se tratando um pouco de público, tá? Importante explicar para vocês. Porque você vai ter que subir uma campanha, né? E essa campanha ela vai ter que ser distribuída para alguém. Essa mensagem. Então, essa mensagem, ela precisa ser distribuída para algum público. Então, o que é isso? Tá? É basicamente você organizar os públicos por nível de consciência. O Leandro não explicou a mandala, a gente não tem etapa de descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. Cada etapa dessa é um modelo, um nível de consciência. A gente vai do nível que a pessoa não te conhece até o nível da pessoa que já te conhece e está pronta para comprar. Tá? Quanto mais próximo o público, maior a chance dele comprar. O que quer dizer? Quanto mais essa pessoa está conectada com você, maior a probabilidade dela comprar o seu produto. Tá? Então, essa hierarquia te ajuda a entender quem merece ver qual tipo de anúncio e em qual momento. Que tipo de hierarquia? Vou mostrar agora. Primeiro, bom você entender que a gente tem dois tipos de público. Os públicos que nos conhecem e públicos que não nos conhecem. Então, por exemplo, vocês que estão aqui conhecem a gente. Vocês são mais propensas a comprar o nosso produto do que a pessoa que nunca me viu. Então, para você comprar de alguém, primeiro você tem que achar, no mínimo, ela legal, depois você tem que confiar nela, você tem que confiar no que ela está falando, para depois comprar dela. Então, esse é um ponto importante. Então, quem é que te conhece dentro do seu Facebook, por exemplo?
E aqui eu poderia trazer várias ideias de público. Eu sedimentei para não confundir vocês. Todos vocês são iniciantes, têm esses 4 públicos aqui. Porque tem muita gente que começa e fala, não tenho público para anunciar. Na verdade, você tem. Porque você vai ter que ter uma página de vendas que a gente falou que você vai ter que criar. Não é verdade, Kelly Alckmin? Você vai ter que ter uma página de vendas. Você também vai ter que ter Initiate Checkout. O que é o Initiate Checkout? Após a pessoa clicar na página de vendas, ela vai para a página seguinte, onde ela vai colocar os dados de cartão. A página de dados de cartão a gente chama de Initiate Checkout. Beleza? Você também tem todas as pessoas que se envolveram com você no Facebook. É uma premissa. Se você tem pessoas que te seguem, você tem pessoas que se envolveram com você. Quem são as pessoas que se envolveram com você? Pessoas que viram seus criativos, pessoas que clicaram, pessoas que curtiram e assim vai. Ou pessoas que salvaram, por exemplo, lá dentro do Instagram. A mesma coisa dentro do Instagram aqui, tá? Então essas são pessoas que te conhecem, todos vocês têm esse público. Pode ser que tenha uma pessoa um pouco mais avançada aqui, você vai ter vários outros públicos. Eu estou dando exemplo de uma coisa que é para iniciante, tá? Por exemplo, a nossa quantidade de públicos é muito maior que isso aqui. Só que eu não ia colocar todos aqui, porque senão ia confundir vocês. Mas o que você tem que entender na sua cabeça é que existem pessoas que te conhecem e pessoas que não te conhecem. E que isso é importante você entender, porque quem te conhece tem mais chance de converter do que pessoas que não te conhecem. Beleza? Rui, quem são as pessoas que não te conhecem? Vou trazer agora. Você consegue criar um público semelhante, esse L na frente chama lookalike, que em inglês a gente chama de público semelhante. E aí eu consigo criar um público semelhante de cada um dos públicos que eu já tinha. Por isso que tem LL em cada um desses aqui. Então, além desses 4, que são pessoas que me conhecem, eu consigo falar para o Facebook, me traz pessoas semelhantes ao envolver o Instagram, me traga, por favor, pessoas semelhantes ao Initiate Checkout, me traga pessoas semelhantes ao envolver o Facebook e me traga pessoas semelhantes à página de vendas. Consequentemente, eu vou ter tendencialmente mais chance de converter para essa pessoa, porque ela é parecida com uma pessoa que já tinha uma proximidade com você. Beleza? Outro público que não te conhece. São pessoas que têm um interesse específico que você percebe que normalmente podem comprar o seu produto. Então, por exemplo, dentro do nosso produto do Venda Todo Santo Dia, eu posso selecionar um interesse de marketing digital. Ou selecionar um interesse de pessoas que curtem a Hotmart. E assim vai. Então você consegue selecionar interesses de pessoas que não te conhecem, mas que têm esse interesse, que podem ser que têm mais chances de comprar de você. Clicar ali no negócio do chat. Cara, acabei de dizer que todo mundo tem público. Aí me fazem a pergunta, Rui, mas se eu ainda não tenho público nenhum? Cara, mas eu acabei de dizer que você vai ter que criar sua página de vendas e vai ter que criar o seu vídeo de vendas e você vai ter Initiate Checkout. Todo mundo aqui tem público. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Porque se você tem a página de vendas e tem Initiate Checkout, você tem um público de quem visitou essas páginas. E você também tem envolver no Facebook, envolver no Instagram. Rui, eu não tenho nenhum seguidor no Instagram, nenhum seguidor no Facebook. Você vai construir isso com o tempo, com a distribuição do seu conteúdo através do tráfego pago. Mandando essas pessoas para a página de vendas e para o Initiate Checkout. Tá? Beleza. Então é isso aqui. Então você tem os públicos que te conhecem e os públicos que não te conhecem. Estou colocando beabá aqui, ó, gente. É só abrir a cabeça, porque que tá... não é tão complexo quanto parece, tá? Então, tipos de públicos. E aí eu estou colocando em escala de conhecimento para chegar num nível um pouco mais avançado, tá? Então, quais são as dicas gerais aqui? Você organizar os seus públicos por hierarquia, para facilitar as campanhas e remarketing. O que eu estou querendo dizer? Hierarquia. Eu vou abrir aqui de novo isso aqui, ó. E eu vou ler até a segunda parte aqui, ó, que é importante, ó. Não vou falar sobre isso aqui agora, não. Qual é a hierarquia? Daqui para baixo, eu estou colocando do mais quente para o mais frio. Ou seja, do público menor para o público maior. Públicos abertos são quem? No caso, por exemplo, quando a gente anunciava para as mulheres lá da Kátia,
a gente colocava Mulheres Brasil. É o público mais aberto que tem, porque o público dela faz sentido ser Mulheres Brasil. Por exemplo, o nosso, a gente também faz públicos abertos. A gente coloca homens e mulheres de 25 a 64 anos mais. Acabou. E só mostra o nosso anúncio. Então, esse é um anúncio aberto. No início, vocês não vão usar públicos abertos, eles são muito grandes. Então, quando você coloca públicos abertos, é quando você tem budget de orçamento para poder distribuir para muita gente. Você vai começar com os públicos de interesses, lookalikes e esses 4 aqui, tá? Eu vou até tirar esse público aberto aqui para não confundir, ó. Vou deletar ele daqui. Pior que ele não tá nem me deixando eu deletar. Mas vai ficar aqui por enquanto, então. Beleza. Então, hierarquia é isso. Você hierarquizar do mais quente, do menor público para o maior. O menor público, tendencialmente, é o mais quente. Teoricamente, a pessoa que visitou sua página de vendas ou o seu cliente. Por exemplo, se você tiver 2 produtos, o melhor público que você tem é um cara que já comprou um produto seu que vai comprar outro. Por exemplo, a gente fez a Black Friday ano passado, a gente teve uma taxa de 30% de conversão do público que já tinha comprado da gente. Porque quem compra quer comprar de novo, porque sabe que os nossos produtos são bons. Tá? Aí, ponto importante. Teste sempre público aberto versus interesse versus lookalike. No caso de vocês, eu vou até tirar isso aqui, que eu não considere público aberto, tá? Melhor interesses e lookalikes, isso para públicos mais frios. Combine públicos personalizados e exclua compradores das campanhas de aquisição. O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Quando você for criar a sua campanha, você sempre tem que excluir quem já comprou de você, porque você não vai anunciar para quem já é comprador, né? O Erivelto ali, cara, interesse é ruim, é perder dinheiro. Na verdade, não. O interesse, você vai direcionar para qual público você quer, mas quem vai fazer o principal trabalho aqui de encontrar o melhor público é o criativo. É aquele negócio. O criativo chama a atenção do público certo. O vídeo de vendas vende. Tem muita gente que erra. O cara quer tentar vender através do criativo. E ele não direciona para qual público que é e quer que o Facebook faça milagre. Não vai fazer milagre. Você tem que direcionar, através do criativo, qual é o público que você quer atingir. Tá? Cadê o mouse aqui? Tem como ver os dados que o Pixel colheu, você consegue ver a quantidade de eventos enviados. Hoje o algoritmo do Face, já não está tão avançado ao ponto que é melhor deixar o público aberto e segmentar pelo criativo? Não necessariamente. A gente roda até hoje com vários públicos segmentados. O que a gente faz é não ter a quantidade de muitos conjuntos de anúncio. Você dilui o seu orçamento em vários conjuntos ou você separa os seus públicos em vários conjuntos. Então eu trabalho poucos conjuntos com públicos grandes. Não tem problema nenhum nisso. Beleza. Tá, vamos seguir mais um pouco. Então tá, Rui, como é que eu crio esses públicos, tá? Eu coloquei aqui também uma tela para vocês verem isso. Beleza, dá uma selecionada aqui. Dentro do seu Facebook, você vai ter aquele menuzinho aqui do lado esquerdo, ó, 3 pontinhos. Você vai clicar nele, ele vai ter públicos. Depois eu vou até ver se eu faço um overview, se der tempo ali na própria tela do Facebook. Quando você clicar em públicos, ele vai abrir essa janela. Você vai clicar aqui nesse botão azul, no canto esquerdo superior, criar público. E ele vai aparecer esse menu aqui, ó. Beleza? Aqui você consegue criar públicos de pessoas que visitaram o seu site. Você consegue subir listas de clientes. Então, a pessoa, por exemplo, você tem uma lista de clientes. Você baixa esse Excel lá da Hotmart e sobe aqui. Ele vai te passar um modelinho. Não é uma coisa difícil, é uma coisa muito simples. Você baixa o modelo, copia quem comprou de você e cola aqui, para você fazer a exclusão de quem já é comprador. Ou você pode fazer a integração automática. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas dá para fazer. Você também consegue criar, por exemplo, públicos de quem envia um determinado criativo. Tá? Você também consegue criar públicos de pessoas que, por exemplo, interagiram com você no Instagram. Aí tem vários tipos de configuração. Por exemplo, pessoas que são seguidoras, pessoas que salvaram algum tipo de publicação que você fez, ou enviaram esse tipo de publicação para outra pessoa, através de diversos comportamentos. Então, voltando, não é coisa complexa. Você vai clicar nesse menu do lateral esquerdo aqui, vai aparecer o menu públicos. Quando você clicar, vai aparecer a janela toda, você clica em criar público, e ele vai aparecer esse menu aqui, ó.
beleza? Dentro do nosso curso, inclusive, tem todo o detalhamento disso. Todo mundo que está no fluxo tem acesso, e todo mundo que está dentro do VTSD vai ter acesso ainda mais detalhado a respeito disso aí. E lógico, dentro do fluxo você também tem o acompanhamento do navegador, acompanhamento do analista que vai acompanhar e vai tirar todas as suas dúvidas. Todos os sábados a gente também tem, dentro do fluxo, uma reunião de algumas horas para tirar dúvidas sobre tráfego, especificamente sobre tráfego, tá? E de tempos em tempos a gente também tem outras temáticas. Mas essa de tráfego sempre tem, todo sábado, beleza? Antigamente a gente estava fazendo mais dias da semana, mas a gente percebeu que a galera durante a semana não tinha muito tempo. A gente decidiu concentrar durante os finais de semana. Beleza. Cara, e aqui, ó, também não tem desculpa. Chega de desculpa, é só você clicar aqui, ó. Tem todo o passo a passo. Não sei onde é, Rui. Cara, tem aqui, acessar gerenciador de anúncios públicos, clicar em criar público personalizado, escolha qual é a fonte. Eu acabei de mostrar para vocês, site, vídeo, Instagram, criar lista. Mais passo a passo que isso aqui não tem jeito. Configure os critérios. Pessoas que visitaram, por exemplo, 30 dias a minha página, tem como você colocar lá. Aí você vai colocar o nome do seu público e salvar. Quando você for criar sua campanha, você vai selecionar, quero anunciar para esse público que eu criei. Entendeu? E você também, como é que você cria o público semelhante, Rui? Você vai clicar em criar público, depois público semelhante, que estava naquela janela ali, inclusive. Escolha a fonte, público personalizado que você criou. Eu não falei que, você, por exemplo, no caso de vocês têm um público de envolver o Instagram? Nesse ponto aqui, em vez de você selecionar público personalizado que você criou, vai ser envolver o Instagram. Depois ele vai criar um público similar ao público que você selecionou, de pessoas parecidas. E aí você consegue criar um percentual de 1 a 10%. 1% é muito parecido e 10% é menos parecido. Está aqui explicado. Tá? Quanto mais parecido, maior a probabilidade de você converter. Como eu falei, só isso aqui, antigamente, inclusive, fazer esse adendo é importante, porque tem pessoas que são intermediárias avançadas. Funcionava muito melhor o lookalike no passado, porque o Facebook era mais inteligente. Hoje em dia ele precisa que você use os públicos, mas você também acerte no criativo. Ele não vai fazer milagre sozinho. Você vai só selecionar o público e ele vai converter. Esquece, isso não vai acontecer. É um trabalho de que melhoria de página de vendas, vídeo de vendas e anúncio. Tá? Ele não vai fazer milagre. Beleza, e agora a gente vai para a tela do Facebook, mas antes eu vou explicar para vocês na teoria aqui como criar a primeira campanha de conversão, tá? E eu vou fazer um overview em tudo isso que eu falei até agora, tá? Mas de maneira bem rápida, porque senão não vai dar tempo. Como é que você vai criar a sua primeira campanha de conversão, tá? Primeira, teoria. Teoria. O que é uma campanha de conversão, tá? É aquela em que o objetivo principal é fazer o usuário realizar uma ação, que, por exemplo, pode ser venda, pode ser se cadastrar na página, pode ser baixar um e-book ou baixar qualquer outra coisa que você queira. Solicitar um orçamento. E você também pode criar outros tipos de campanha. Estou falando sobre a campanha de conversão aqui, mas de vendas. Mas você pode mandar para o WhatsApp, tem um tipo de campanha para isso. Você tem uma campanha de tráfego, onde você quer que as pessoas cliquem e aterrissem na sua página. Então, tem muita gente que tem dúvida na hora de criar isso aqui. Rui, eu quero vender, eu vou criar uma campanha de tráfego? Não, você vai criar uma campanha de vendas, não uma campanha de tráfego. Rui, eu quero alcançar mais pessoas. Você vai criar uma campanha de alcance. É tão óbvio que as pessoas ficam na dúvida se é aquilo mesmo, entendeu? Mas é isso mesmo. Beleza. E para que serve, então, a campanha de conversão? Para atrair pessoas qualificadas. Qual a melhor forma de você atrair essa pessoa qualificada? Não é só selecionar o interesse e um público específico que você já criou. É o seu criativo. Criativo é a maneira de você atrair o público mais qualificado possível, baseado no nível de consciência dele. O Leandro não falou que você tem que criar um anúncio para descoberta, ele é diferente na forma de criar do que um anúncio de relacionamento e um anúncio de conversão ou de remarketing. Exemplo prático. Um anúncio de remarketing ele é mais direto, porque aí o cara já está lá embaixo, ele já está querendo comprar, ele já viu a página de vendas. Enquanto o anúncio de conversão é o quê? O cara também já está querendo comprar, mas ele está chegando na página de vendas agora. Ele vai aterrissar na página de vendas. Então a sua conversa muda. Então, é exatamente isso. E ele vai te ajudar para quê? Otimizar os seus anúncios com base em eventos reais, não só através de cliques ou curtidas, no caso aqui, se fosse cliques, anúncios de tráfego, e de curtidas, mais anúncios de engajamento.
e medir o seu custo por resultado, que é o CPA. A Leandra deve ter falado algumas vezes disso. O que é o CPA? O custo por aquisição. Qual é o CPA ideal? Normalmente é metade do valor do produto. Ele vai levar em consideração o quê? Os seus custos que você tem para operacionalizar o seu negócio. Então você tem que diminuir o seu custo por aquisição, você tem que pagar pouco e vender pelo preço que você definiu, que aí aumenta a sua margem de lucro. E, consequentemente, quanto menos você gasta e mais lucro você tem, o ROAS, que é o retorno sobre o investimento, é maior. Beleza? Agora esse aqui é um ponto que eu vou pedir para vocês terem atenção, tá? Mais atenção. Como é que vai funcionar a estrutura dessa campanha antes de eu ir para a tela do computador, tá? Primeira coisa, a campanha aqui, eu estou criando uma campanha para iniciante. Então, se você é intermediário avançado, não entenda que aqui, você imagina, eu estou criando para iniciante e as pessoas ainda têm dúvida. Então, eu não vou falar sobre algo mais avançado. Vou falar sobre o iniciante, que é a grande maioria das pessoas nesse caso, tá? Então, o objetivo que você vai selecionar da sua campanha do Facebook é conversão em vendas. Vou colocar aqui para ficar até claro, em vendas. Como é que vai ser a estrutura da sua campanha, tá? Eu vou dar um exemplo de uma campanha só. Ela vai ter 2 conjuntos de anúncio. Um conjunto de anúncio é o conjunto que eu chamo de quente. O que é o conjunto quente, Renata Rondon? Tomara que seja assim que fale. O conjunto quente é aquela pessoa que te conhece. Foi por isso que eu falei lá antes que a gente tinha públicos que nos conheciam. Quais eram os públicos que nos conheciam? Digita no chat aí, por favor, para ver se vocês estão entendendo. Quais são os públicos que eu falei algumas vezes que nos conhecem? Digita no chat. Isso aí, page view. São pessoas que fizeram checkout, pessoas que se envolveram no Facebook e envolveram no Instagram. Beleza? Ou visitaram a página de vendas. São pessoas que nos conhecem. Esse público vai estar dentro do quente. Tá, gente? Agora vamos ver se vocês estão prestando atenção. Público frio, conjunto frio aqui. Quais os públicos que eu vou colocar dentro desse conjunto? Digita para mim, por favor. Lookalikes. Isso mesmo, públicos semelhantes ou públicos parecidos que eu já tenho. O que mais? Interesses. Exatamente, eu ainda falei públicos abertos, mas eu falei para vocês esquecerem do públicos abertos nesse momento inicial. Tá? Beleza, dentro de cada conjunto desse, eu sugiro para você que está começando, começar com 3 criativos. Tá? Ô, Thiago, depois era bom colocar o tempo para mim, porque eu não sei quanto minuto que tá. Tá 15 ali, não sei, não tenho ideia. Então, dentro de cada conjunto, eu coloquei 3 criativos. Ó. E você pode perceber que o anúncio A aqui também está dentro do conjunto 2. Então, eu vou repetir os criativos desse conjunto com o desse conjunto. Beleza? Por quê, Rui? Porque pode ser que o anúncio B converta melhor para público quente, mas o anúncio C converta melhor para o público frio. Beleza? E por que eu coloquei 3 também? Porque na otimização, o Facebook vai te ajudar a encontrar qual é o criativo que performa melhor. Beleza, Simone Ricarte? Entendeu? Beleza. Deixa eu ver quem mais ali, quem tá com o cara ali desesperada. A Fabiana Cheia, está entendendo, Fabiana? A Fabiana ali. Para quem tá achando complicado, a gente vai sedimentar tudo dentro da tela do Facebook, tá? Aí você vai ficar mais palpável. Beleza. Então essa aqui é a estrutura de campanha que a gente vai fazer já já. Tá, Rui, tem uma grande pergunta aqui, todo mundo me faz essa pergunta e eu já vou responder para vocês. Como é que você vai trabalhar o orçamento, Rui? Primeira coisa, a gente vai trazer premissas. Vocês vão fazer essas premissas de vocês. Eu coloquei um orçamento hipotético de R$2.000, beleza? Mário Santos, deu para entender? Coloquei uma situação hipotética de R$2.000 de orçamento que eu tenho disponível para poder anunciar o meu projeto. Eu vou ter um tempo de veiculação, que eu também defini de 15 dias, tá? E eu vou ter que definir um percentual dos 2.000 que eu vou usar para etapa de conversão em vendas, porque eu tenho 2 etapas que a gente vai trabalhar. Que é etapa de conversão em vendas e etapa de remarketing. Eu vou ter que despender parte dos meus 2.000, uma parte para vendas direta e outra para remarketing. Então eu pego os 2.000 como orçamento disponível, eu tenho tempo de veiculação, para ficar mais claro. O que é veiculação? Quanto tempo que esse meu anúncio vai estar disponível, rodando?
Eu defini que 90% do meu orçamento, que é dos 2.000, eu vou usar para anúncios de vendas. Ou seja, R$ 1.800. E aí o que eu fiz? Eu peguei os 1.800 e dividi pelos 15 dias, que deu 120 dias, ou R$ 120. Deu para entender, Fátima Cunha? Beleza? Então, eu acho que tá bem didático isso aqui, cara. E aí, o que você vai fazer? Como é que você vai dividir esse orçamento, gente? Olha só. Você lembra daquela estrutura que eu acabei de mostrar aqui, ó? Campanha, conjunto e anúncio? Como é que eu vou dividir o meu orçamento agora? Eu vou aumentar aqui, ó. Ó, vamos lá, com calma. Eu peguei os R$ 120 que eu tinha definido como orçamento diário, beleza? Que eu vou gastar todo dia para distribuir a minha campanha. E vou colocar R$ 120 na minha campanha. E vai ser minha primeira campanha, eu coloquei campanha 1. Rui, o que é o CBO? Não importa a tradução em inglês. Importa que é orçamento ao nível de campanha. Eu vou definir o meu orçamento de R$ 120 a nível de campanha. Beleza? Ao invés de eu definir esse orçamento a nível de conjunto, eu vou definir a nível de campanha. Vocês vão entender a diferença. Vou colocar R$ 120, beleza? E aí eu não falei para vocês que a gente tem dois conjuntos? Eu acabei de explicar ali em cima. Eu vou setar que cada conjunto, eu vou criar, eu vou mostrar para vocês na prática, vocês vão entender como é que faz. Eu vou colocar o mínimo de R$ 40 para cada. Dos 120. Sobrou 40 dos 120, certo? Os 40 que sobraram, eu vou deixar o próprio Facebook direcionar para o melhor conjunto. Ou ele vai jogar os 40 para cá, ou ele vai jogar os 40 para lá. Quem vai decidir isso vai ser o Facebook. Beleza? E aí eu vou colocar um mínimo para cada. Por que eu vou colocar um mínimo para cada? Porque se eu não defino isso aqui, normalmente o público frio, sempre que eu falei da hierarquia que é do menor público para o maior, o público frio é muito grande. E aí o Facebook ele vai distribuir mais orçamento para o frio, ao invés de distribuir para o outro, se eu não colocar o mínimo. E para isso eu falei para o Facebook, ó, eu quero que no mínimo você gaste R$ 40 aqui, R$ 40 aqui. Só que eu vou disponibilizar 40 para você fazer o que você quiser. Deu para entender, Mário? Beleza, então é isso aqui que vai ser feita a distribuição. Nessa exemplo hipotético, você vai ter 2.000 disponível, você vai gastar R$ 1.800 em conversão para vendas. Você vai ter, que eu dividi pelos 15 dias, R$ 120. Você vai colocar R$ 120 na sua campanha por dia, que vai rodar durante 15 dias. E dentro dessa campanha vai ter dois conjuntos de anúncios, cada um com um mínimo de 40, e você vai ter 3 criativos em cada, que são iguais. Criativo A vai estar aqui e aqui. Criativo B vai estar aqui e vai estar aqui. Criativo C vai estar aqui e vai estar aqui. Vou fazer o overview. Por que eu coloquei 3 criativos em cada, gente? O Facebook te ajudar a mostrar qual é o criativo que está performando melhor. Por quê? Você que está começando, você não tem ideia do que performa melhor. Com o tempo, mais para frente, você vai descobrir o que performa melhor. E aí pode ser que lá no futuro você não coloque 3 criativos, você coloque só um, porque você já sabe qual que performa. E aí você cria variações dele, tá? Mas é já para um modelo intermediário para avançado. Rafael perguntou ali, Rui, posso misturar anúncios em vídeos com anúncios em imagem no mesmo conjunto? Pode sim, Rafael, você pode, tá? Mas eu aconselho você sempre fazer anúncios em vídeo, porque eles tendem a converter melhor. Lá em 2013, anúncios de imagem convertiam muito. Hoje em dia, convertem pouco. O ideal é você usar anúncios de imagem para a etapa de conversão em remarketing, que não é nessa fase aqui. Que a gente também vai fazer uma campanha disso. E eu vou te mostrar mais para frente, tá? Beleza, entendendo essa estrutura aqui, como é que você vai criar isso? Antes de ir para a tela do computador, gente, tem um checklist detalhado aqui de como é que você vai fazer isso. Ó. Criando a campanha, configurando o conjunto de anúncios e criando o anúncio. Não tem erro. Inclusive aqui a pergunta que ele acabou de me perguntar. Escolha o formato do anúncio, imagem, vídeo, carrossel. E como você criar vários, tá? Não tem problema. Pronto. Então aqui eu não vou entrar no checklist, vou para a tela do computador, agora lá no Facebook. Já vou mudar. Estão vendo a tela do Facebook? Tá muito pequeno? Tá pequeno? Ou tá bom? Tá bom ou faz assim? Tá bom? Então tá. Então tá bom. Vou aumentar só mais um pouco, mas se eu aumentar muito, vai ficar difícil de vocês, inclusive, verem as colunas, mas tudo bem. Vamos lá, olha só.
Aqui é o meu gerenciador de anúncios. Eu só vou mostrar os menus do que eu expliquei nas pastas anteriores. Rui, onde é que eu faço para criar os meus públicos? Você vai clicar aqui em todas as ferramentas que eu mostrei para vocês. Vai ter públicos. Se eu clico aqui, eu vou conseguir cair naquela tela que eu mostrei para vocês de públicos. Eu vou até abrir só essa para vocês, porque eu não vou poder abrir todas aqui hoje. Mas na hora que eu clico nela, ela vai carregar a tela dos meus públicos, que eu já mostrei essa tela para vocês, tá? E você vai clicar aqui em cima, ó, do canto esquerdo superior, tá um pouco lento. Ele abriu aqui agora. Ó, aqui no canto superior esquerdo, eu mostrei essa tela para vocês. Vai clicar em criar público, público personalizado. Site, exatamente a tela que eu mostrei para vocês. Beleza? Públicos de lookalike, como é que eu crio, Rui? Clica aqui em criar público, público semelhante, que é o público de lookalike que eu falei. Beleza? Voltando para a tela do gerenciador de anúncios. Voltei para a tela de novo aqui. Ó. Todo mundo na mesma página? Todo mundo entendendo? Francesca, tá entendendo? Beleza. Vou clicar aqui, só estou mostrando onde é que são os menus, tá? Você vai clicar em todas as ferramentas, aqui você consegue entrar em públicos. Sempre que eu falei do Pixel, você vai clicar aqui em gerenciador de eventos, ó. Beleza? Para poder ver o código do seu... Eu vou abrir também. Vou colocar essa colher de chá para vocês aqui. Vou abrir, para ficar mais claro. Eu ainda tenho um tempo aqui, vai dar para mostrar. Então aqui dentro, você tem fontes de dados. Aí você vai clicar aqui no canto direito superior, ou canto direito inferior, adicionar eventos, nova integração. Vocês viram essa tela já? Eu já mostrei essa tela para vocês, tá? Criar pixel, configurar, adicionar código do site manualmente. Eu mostrei essa tela para vocês. E você cria, beleza? Voltando aqui. Então eu mostrei onde você cria público, onde você cria o pixel, onde você vai pegar o código do pixel. Aqui, onde é que você consegue acessar os suas... sua configuração, é porque toda hora ele muda esse nome aqui. Configurações do negócio ou portfólio empresarial. Você vai clicar aqui em configurações do negócio, vai abrir o portfólio empresarial. Não é coisa difícil, tá? Rui. Então, esses são os principais menus que você vai ter aqui, tá? Vou voltar agora para criar a campanha, porque senão não vai dar tempo. Dentro da tela do gerenciador de anúncios, eu não falei que a campanha contém... o anúncio contém dentro do conjunto de anúncios e o conjunto de anúncios dentro da campanha? E a campanha contém dentro do gerenciador de anúncios? Então, aqui a gente está dentro do gerenciador de anúncios. Eu tenho a campanha, que está aqui, ó, o mouse, está vendo meu mouse? Tem a campanha. Eu tenho o conjunto de anúncios e eu tenho o anúncio. Um contém dentro do outro. Em cada um desses eu vou fazer uma configuração. Vou criar com vocês agora. Vou clicar aqui em criar campanha, beleza? Eu vou selecionar qual é o tipo de campanha que eu quero. Campanha de vendas, que é a que eu estou mostrando para vocês. Mostrei toda a estrutura. Como é que você vai colocar o orçamento, como é que você não vai colocar o orçamento, qual é o tipo de imagem, qual é o tipo de configuração. Cara, seguir o checklist e rever isso aqui, não tem como errar. Clicou em vendas, continuar. Eu vou até pegar vou até pegar um exemplo do nome aqui para ficar melhor. Peraí. Vou copiar aqui, ó. Vou voltar aqui de novo, para ficar mais fácil, para ficar mesmo padrão ali. Vou excluir esse aqui, vou criar de novo. Clicar aqui em criar, campanha de vendas, continuar, tipo de compra leilão, vou colocar o nome da minha campanha, nomenclatura, já até expliquei. Produto, fase de conversão, nome da campanha, Brasil, homens e mulheres de 25 a 64 anos. Isso aqui não é lei, você pode fazer do jeito que você quiser, os nomes. Só estou mostrando do jeito que eu faço, tá? Depois, você vai descer a tela, você vai deixar aqui, vai deixar as configurações desse jeito que eu vou dizer agora. Tipo de compra leilão, objetivo de campanha vendas. Aqui você está a nível, aqui na lateral esquerda é importante você entender isso. Ó. Na lateral esquerda, onde eu estou passando o mouse, você tem nível de campanha, nível de conjunto e nível de anúncio. Um contém dentro do outro, é bem claro, dá para ver. Ó. O conjunto de anúncios contém dentro da campanha e o anúncio contém dentro do conjunto. Beleza? Beleza. Eu estou a nível de campanha. Tá vendo que está selecionado? Está azulzinho aqui. Está selecionado. Beleza? Está selecionado. E eu consigo fazer as configurações desse nível. Então, eu defini tipo de compra leilão, objetivo de campanha, vendas. Aí aqui, eu posso sempre que eu falei que eu consigo definir o orçamento a nível de campanha ou a nível de conjunto, inclusive o Facebook atualizou isso aqui ontem. Tá?
Eu vou definir orçamento ao nível de campanha, tá? E eu sugiro que vocês façam o mesmo, para quem é iniciante, tá? Eu nem vou entrar nos detalhes de usar a outra opção, porque senão vai complicar a cabeça de vocês, tá? Então, orçamento da campanha, e eu vou colocar meu orçamento diário. Gente, digita no chat quanto é que era meu orçamento diário, por favor, que eu coloquei lá para vocês. Que a gente colocou. R$ 120. Então a galera tá prestando atenção, é isso aí. Vou colocar aqui R$ 120. E aí, Rui, o que eu faço agora? Você clica em avançar, ó. Vou avançar. Você vai ver que agora eu decido o nível de campanha, lateral. Olha aqui meu mouse. Eu decido o nível de campanha, agora ficou azulzinho o conjunto. Beleza? Agora eu estou nas configurações a nível de conjunto. Eu vou ter que dar um nome para isso. Eu vou dar um nome, eu peguei e copiei do outro lá. O que muda aqui? Qual era o nome do meu conjunto de anúncio? Vamos ver qual é a diferença que tinha. Eu coloquei lá, eu escrevi. O que eu escrevi lá naquele mapa mental, que era o nome do conjunto? Exatamente, quente e frio. Eu vou escrever aqui. 01 na hierarquia, quente. Tá vendo como é que a galera presta atenção? É isso aí, ó. Não é coisa de outro mundo, é coisa de você prestar atenção e praticar, entendeu? Então eu vou colocar, ó, 01 quente, VTSD, nome do produto, CV, nome da campanha, e aí você vai seguindo. Aqui você pode colocar, ao invés do nome da campanha, você vai colocar, no caso aqui, na casa aqui você deixa o nome da campanha. Pronto. E segue. Aí você vai deixar aqui, local da conversão, site, meta de desempenho, maximizar conversões. Eu quero que ele me traga o maior número de conversões possível. Dataset é o seu pixel que você criou. Eu já tenho o meu criado, então pixel venda todo santo dia. Vou descer aqui, eu mantenho. Você vai definir a programação. O que é a programação, Ale? Você vai definir quando que sua campanha vai entrar e quando ela vai sair. Inclusive, você pode escolher definir quando ela vai pausar automaticamente. Eu não gosto de colocar quando ela vai pausar automaticamente. Quando eu quiser pausar ela, eu vou lá e desativo ela. Não precisa ter uma data que ela vai desativar automaticamente, entendeu? Então eu só coloco a data de início. Eu vou colocar dia 6 aqui só para não ficar dando erro, tá? Aí um ponto importante, o Facebook, ele também fez uma atualização. Toda vez que você vai criar uma campanha nova, ele automaticamente coloca o Advantage+, que é um formato que ele criou, ou seja, ele usa a inteligência artificial para distribuir o melhor orçamento na sua campanha, encontrar o melhor público e encontrar o melhor posicionamento. Então, aqui você pode ver do lado direito aqui, em verde, Advantage+ ativado. Aqui ele está, inclusive, dizendo, melhorar o seu desempenho com inteligência artificial. Beleza? A gente não vai usar ela. A gente vai usar ela manual agora. No futuro, você pode usar ela com o Advantage+. Beleza? Mas eu vou explicar de maneira manual. Porque se fosse para fazer só com o Advantage+, não precisava nem eu te explicar. Você vai lá e faz e sobe ela. Você pode, inclusive, se você tiver verba, subir uma campanha Advantage+ em paralelo. A diferença é que você tem que ter uma quantidade maior de criativos, porque ele vai fazer várias combinações de criativos e copies e vai buscar um público mais aberto para o público comprador, tá? Mas foca aqui na campanha manual, que é o que eu aconselho para quem está começando também. Beleza. Como é que eu vou desativar o Advantage+? Então eu vou definir agora o meu público e eu vou desativar ele para poder fazer manualmente. Eu clico aqui em limitar mais o alcance do meu público. Então o que ele está dizendo? Limitar seu público pode diminuir o seu desempenho. Ele sempre vai defender isso aqui, tá? Só troque de configuração se precisar limitar o alcance. O que eu estou querendo? Estou querendo fazer manual porque eu quero dizer exatamente para o público que eu quero anunciar. Vocês vão entender como isso vai funcionar. Eu vou clicar em trocar configuração. Você vai ver que ele já mudou o menu, mas ainda está ativado o Advantage+ aqui. Aí eu vou seguir. Eu vou definir aqui para qual país eu quero anunciar. Então, se você quiser anunciar para Portugal, você consegue selecionar aqui. Se você quiser selecionar só Brasília, você seleciona só Brasília. Você consegue, então, selecionar cidade, estado, e pode selecionar, às vezes, até bairro, dependendo do lugar. E também consegue fazer anúncio de geolocalização. Ele te dá a opção aqui de você utilizar a geolocalização. Mas eu também não vou explicar isso agora para não confundir. Porque vocês raramente vão usar isso aqui, a não ser que seja para negócio local, tá? Então, se você está indo para a linha mais de criar seu produto, infoproduto, você vai selecionar a cidade, estado ou país, tá? Espera aí que eu até desmarquei ele.
Eu vou estar em todas as localizações. Vou colocar aqui Brasil de novo. Brasil. Beleza? Ele vai aparecer aqui, pronto, tá selecionado. Vou continuar descendo aqui, ó. Você vai selecionar a idade para qual público você quer anunciar. Então, vamos dar um exemplo aqui. 35 para cima, tá? 35 para cima. Agora você vai ver que eu vou desativar o Advantage Mais, que está verdinho aqui no lateral direito. Eu vou desmarcar isso aqui, ó. Usar como sugestão. Por quê? Quando está marcado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o público que você já colocou e ele vai pegar públicos que tenham uma probabilidade de converter meio que parecido com o que você colocou, tá? Obrigado. Ó, vou desmarcar, você vai ver que ele já vai desativar. Ó. Desativou. E ele vai me abrir outras configurações. Aí, beleza. Desmarquei. Então, eu vou descer um pouco mais, vou definir qual é o gênero. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Só para ficar diferente, vou colocar homens. E eu desmarco também usar como sugestão. Tá? Beleza. E aqui eu vou definir os meus públicos personalizados. Gente, escreve no chat quais eram os públicos pelos quais eu falei que ia anunciar. Público quente. Me fala aí, escreve aí para me ajudar. Escreve aí. Exatamente. É o público de envolveram o Facebook e envolveram o Instagram. Ó, envolveram, vou colocar 180 dias. O que é esse 180 dias? É até bom explicar isso aqui. Nem precisaria, mas eu vou explicar. 180 dias é o seguinte. A partir do momento que a Renata começou a se envolver no meu Instagram comigo, ela vai ficar presa comigo durante 180 dias nesse público. Depois disso ela sai e ela pode vir a entrar de novo se ela por algum motivo começar a engajar comigo de novo. Ou seja, se relacionar comigo novamente. Então, o que eu estou dizendo para o Facebook? Eu quero que você anuncie no Brasil 35 a 65 anos para quem se envolveu no Instagram e se envolveu no Facebook. E eu quero que você exclua também quem já é meu cliente. Então eu vou colocar aqui, Purchase, que foi o nome que eu criei, mas você pode criar com o nome que você quiser o seu público. Então eu estou anunciando para esses dois tipos de público e estou excluindo quem comprou. Rui, por que você não colocou quem visitou a página de vendas ou fez initiate checkout? Porque para as campanhas de conversão, eu não coloco esse público. Eu uso eles nas campanhas de e-marketing, porque ele já foi impactado pela minha página de vendas. E aí a minha comunicação com ele muda, ela é uma comunicação direta. Eu vou criar campanha de remarketing com vocês também. E aí eu desmarco aqui também, usar como sugestão, porque eu estou criando tudo manual. Beleza? Deu para entender, Simone Ricarte? Você vai colocar ali o público para o qual você vai anunciar. Você vai excluir para o que você não quer, que é o solicite de clientes. Como eu falei, você não vai anunciar para quem já é cliente, né? Vai querer gastar dinheiro com quem já é cliente, se o cara já é cliente? Não vai. Beleza. E aí você vai seguir. Aí, seguindo aqui, você vai colocar o idioma, se tiver idioma, alguma coisa, algum idioma específico, você poderia colocar português, alguma coisa assim. Mas como a gente está colocando Brasil, não faz sentido eu definir um idioma. Nesse caso, tá? Beleza. Aqui embaixo, ó, posicionamento. Está vendo que está de vantagem demais? O que é posicionamento, Rui? Posicionamento é aonde o seu anúncio vai aparecer. Me perguntaram ali, Rui, como cria o Purchase? Purchase é o público de comprador. É de quem comprou de você. Você vai criar naquele menu que eu falei de públicos. Você vai clicar lá, criar público de site, e aí você vai criar o público de quem compra. Ele vai te dar lá um evento de compra. Eu vou mostrar aqui, rapidinho, deixa eu ver se dá para mostrar ele. Eu mostro daqui a pouco, tá? Só para não perder o flow aqui do negócio, porque senão eu vou estar indo e voltando. Daqui a pouco você me lembra de novo. Beleza. Aí tem os posicionamentos, onde o seu anúncio vai aparecer. Eu vou desativar também, vou desmarcar alguns posicionamentos. Mas só para você ver como faz isso. Eu clico aqui em mais configurações. Aí tem aqui, ó, plataformas. Ele vai me dar quais plataformas que ele vai aparecer. Mas, inclusive, eu posso até detalhar mais ele. Ó. Clico aqui, ele vai me mostrar todos. Ó. Aparecer no feed, aparecer no stories do Instagram, no Reels, tá? Resultados de pesquisa, app site, etc. Aí você pode tirar o que você quiser. Normalmente eu deixo automático, tá? Mas eu vou desativar uma aqui só para você ver como é que esse Advantage Mais aqui vai desativar. Ó. Eu vou desativar esse app site.
Pronto, ele já desativou, só para você ver onde como é que funciona, tá? Beleza, então eu já coloquei tudo, né? Eu coloquei aqui, eu vou fazer um overview geral bem rápido. Eu falei, eu já quero maximizar a conversão, coloquei o meu pixel, tá? Eu coloquei, aqui ele não carregou, né? Permite de conversão, eu tenho carregado isso aqui. E vai provavelmente dar erro, que eu tenho que selecionar evento de compra. Eu vou atualizar a página aqui, tá? Porque aqui tem que carregar. Deixa eu ver o que aconteceu. Isso aí também vocês têm que ter paciência, tá, gente? O Facebook é uma ciência. Às vezes ele vai dar os pau dele, você tem que ter paciência. Aqui você vai selecionar, então. Vou selecionar esse aqui. Ver se ele vai carregar. Aí você vai selecionar evento de compra, ó. E, no caso, ele me perguntou pro Chase, em inglês, é a mesma coisa de compra, tá, gente? Pra ficar claro, tá? E você vai conseguir criar o seu público lá naquele menu público que eu mostrei para vocês. E você vai selecionar evento de compra. Ele vai te dar essa opção. E você cria o público de evento de compra. E você, na hora que você quiser excluir ele... Opa, cadê o... Aqui, ó. Quando você quiser excluir ele, você vem aqui, ele já vai estar criado e você adiciona o público. Ele vai aparecer aqui para você. Eu escrevi por Chase, mas poderia ser VTSD-compra, tá? Beleza, eu defini o país, defini qual público eu vou anunciar, qual público eu vou excluir, e defini os posicionamentos e te expliquei como é que faz para desativar o Advantage Mais. Então vamos lá, olha só, lateral esquerda, superior. Eu já fiz campanhas, configurações, já fiz a nível de conjunto. Agora eu vou fazer a nível de anúncio. Só vou copiar o nome aqui, que eu vou precisar dele. Eu poderia fazer de uma outra maneira isso, mas eu também não vou entrar nisso, porque senão vai confundir vocês. Eu já estou a nível de anúncio, ó. Tá até azul. Vou dar o nome. Então eu tenho aqui 01 quente VTSD CV. O que eu gosto de fazer? Nesse nível de anúncio eu deleto isso aqui, ó. Nome da campanha e CV, porque ele já contém dentro do outro. Eu vou aqui e só coloco o nome do anúncio. Ó. Nome do anúncio, porque eu vou ter 3 anúncios, lembra? Anúncios. Pronto. Você vê que aqui do lado já ficou 01 quente, nome do anúncio e o público. Aí eu vou descer, ó. Aqui eu vou ter que selecionar a minha página do Facebook, que eu coloquei no checklist para vocês como você vai fazer. Conta do Instagram, todo ser humano da face da Terra tem. Você vai só vincular ela, beleza? Você vai conseguir vincular ela. E aí, depois, você vai descer, você vai ter que criar anúncio, ó. Então você pode criar um anúncio, selecionar uma publicação existente. A gente vai criar do zero. Eu vou descer mais um pouco. E aqui tem carregamento manual. Tá? Eu vou descer mais um pouco. Eu vou selecionar qual é o formato. Imagem e vídeo. Essa opção que eu desativo. Beleza? Aqui eu vou colocar qual é o URL que esse anúncio vai clicar e vai aterrissar. No exemplo que eu vou dar aqui, vai ser a página do Venda Todo Santo Dia mesmo. Para ficar mais didático aqui, ó. Vou copiar o URL dela, vou lá e colo ela, beleza? O link de exibição eu colo, mas só tirando isso aqui, ó, porque esse link de exibição é só um link para ficar bonitinho. Ele vai direcionar para o de cima, tá? Interessante você testar se a página está carregando direitinho, beleza? Aí depois aqui você consegue usar alguns complementos quando a pessoa está acessando o anúncio via navegador. Eu sempre gosto de deixar aqui nenhum, tá? Mas você pode depois no futuro usar. Não... Importante você não fazer isso agora, porque senão vai te confundir também. Aqui embaixo, ó, criativo e anúncio. Agora você vai subir o seu criativo, tá? Seu criativo vai estar lá no seu computador, você vai carregar o criativo e vai mandar para a internet, para o Facebook, e vai carregar ele. Eu já pré-carreguei o criativo, então eu vou clicar aqui, anúncio de vídeo. E eu vou selecionar a minha mídia. Essa primeira fase aqui eu pulo, eu vou já para a fase de mídia, e eu seleciono um criativo. Eu gosto de entrar aqui, eu já subi em lote, então eu clico aqui em empresa, mas normalmente quando você criar, subindo direto pelo anúncio, ele vai aparecer aqui, ó. Mas eu já separei aqui aula retiro. Eu vou selecionar o meu criativo, clicar em avançar. Ele vai pedir para você trabalhar o formato dele, você coloca o formato que faz mais sentido. Eu não vou marcar nada disso aqui agora, mas já deu para entender como é que funciona. Você avança, aqui ele vai pedir para você colocar o texto que vem embaixo do criativo. Eu não vou fazer aqui, porque dá para fazer do lado de fora. Então eu só vou avançar.
Aqui você consegue usar alguns aprimoramentos do Facebook, tá? Se fizer sentido. Ele pode colocar musiquinha, ele pode fazer uma animação e tudo mais. Eu vou deixar desativado, tá? E concluo. Pronto, o meu anúncio já apareceu aqui. Em quais posicionamentos que ele vai aparecer e como ele está aparecendo. Na lateral direita aqui, você consegue clicar aqui nesse botão e ver como ele está em cada formato. Você pode ver que no Stories não ficou legal. Aí você pode adaptar ou criar um formato só para Stories, tá? Você vai descer. Aqui você vai colocar o texto principal. Aqui você vai colocar o texto principal. Aí você vai entrar. Aqui no caso, eu já deixei uma pasta separada no Google Drive. Eu vou clicar na copy. Não leve em consideração essa cópia. Essa cópia é só de exemplo. Eu vou copiar qual é o texto principal. Vou lá dentro do meu anúncio e colo. Beleza? Agora ele pediu o título. Inclusive, ele traz ideias de variação, que você pode analisar se faz sentido criar essas variações. Quanto mais variações você tiver, melhor, tá? Aqui você vai colocar o seu título, que eu também coloquei dentro do documento hoje. Vou colocar aqui, ó. Copiei. Volto lá, colo. E ele também pede uma descrição, que também já está aqui, ó. Beleza? E colo aqui. Pronto, você vai selecionar qual o chamada para ação. Tá vendo que de um lado tudo apareceu já, ó? Aqui apareceu o texto que eu coloquei. Aqui está o Creative Vídeo que eu coloquei. Aqui embaixo está a URL que eu coloquei para aparecer e coloquei o título. E o botão que eu selecionei que está aqui do lado esquerdo. Pronto, acabou. É isso. Basta você publicar a sua campanha. Tá? É isso. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou fechar aqui agora. Você vai ver que aqui, ó, do lado de fora, a nível de campanha, eu tenho essa campanha criada, ela está em verde. Eu vou até torar o nome dela aqui, porque eu tinha copiado o nome, né? A campanha 10. Salvar como rascunho. Então, eu tenho a campanha criada. Dentro dessa campanha, eu tenho um conjunto que é o quente, que eu acabei de criar, e dentro desse conjunto eu tenho um criativo. Ui, como é que eu vou colocar os outros criativos? Eu vou duplicar eles. Eu clico aqui em duplicar. Eu vou duplicar 2 vezes agora, ó, 2 vezes. Qual é a diferença agora? Olha a lateral esquerda. Ele duplicou, tá vendo? Eu tinha o que eu tinha acabado de criar e ele criou mais 2. Para eu diferenciar um do outro, o que eu vou fazer? Eu tenho que alterar o nome, né? Porque os nomes estão todos iguais. Então eu vou voltar aqui um pouco para ficar melhor para escrever, ó. Aí eu vou trocar. Vou colocar esse aqui, só para ficar fácil de vocês entenderem. Sempre quando anúncio A, anúncio B, salvar, anúncio C, cadê? Anúncio C, salvar. Mas o criativo tá o mesmo, certo? Então eu clico aqui nesse anúncio, que é o B, eu vou clicar em editar e vou trocar o criativo e a copy. Eu venho aqui, deleto essa mídia e vou adicionar o próximo criativo. Ó. Vídeo, mídia, vou aqui em empresa, ó, e venho no segundo criativo. Avança, tá? Ele vai subir o criativo. Pronto, do mesmo sistemática. Avanço, vou tirar os aprimoramentos, aí já vai subir o criativo. Agora tem que trocar a copy. Desço aqui, ó. Vou lá no meu copy 2, que é esse. Abro e vou copiar. Ó, texto principal, copiei. Beleza, volto. Vou pegar o que eu tinha colado, que era do criativo anterior, vou excluir, vou colocar o novo. E vou trocar também a chamada para ação. O título. Copio o título aqui, matriz da classe média. Volto lá no título, que era o título, não era o título, que era o título do criativo anterior, substituo e vou substituir a descrição. Volto lá no documento, copio a descrição, volto e colo. Pronto. Botão saiba mais, você consegue ver os criativos do lado. Beleza? Tá rodando ali, papapá, tá rodando. É isso. E depois você publica. Gente, no terceiro, que é o nome do anúncio C, é a mesma coisa. Eu só vou trocar o vídeo, mas é a mesma coisa. Eu não vou trocar a copy de novo, porque já ficou bem claro como faz, né, gente? Ficou claro?
Digita aí. Quem achou que ficou claro? No C é a mesma coisa. Eu vou trocar só o criativo aqui do vídeo para vocês verem como é que é. Ó. Eu vou excluir esse, vou adicionar a mídia, vídeo, vou em mídia, seleciono aqui empresa e seleciono o meu outro criativo, que era esse. E avança. Ele só está com a mesma cor de camisa ali, mas é um criativo diferente. Avanço, concluo. Aí eu não vou trocar aqui agora, mas você vai trocar o texto principal para o texto dessa cópia desse criativo, o título e a descrição. Deu para entender, ô Dalton Giovanni? Entendeu, Dalton? É isso, cara. Então eu tenho o que aqui, ó? Vou agora fechar aqui para vocês verem num nível melhor. Então eu tenho a minha campanha, eu vou clicar nela. Eu tenho o meu conjunto e dentro do meu conjunto eu tenho os 3 criativos. Rui, como é que você vai fazer agora com o conjunto do público frio? Eu volto ao nível de conjunto, seleciono esse conjunto e duplico ele. Ó. Eu venho aqui e duplico, eu vou duplicar ele uma vez. Dupliquei. O que vai alterar? Ao invés de ser quente, vai ser frio. O que mais que vai alterar, gente? Escreve no chat para mim, para ver se vocês estão prestando atenção, para vocês acordarem. Vamos lá. O que eu tenho que alterar agora aqui? Cadê o mouse? Ali. Vou alterar o público, exatamente. Eu vou alterar o público. Beleza? Então eu volto aqui, vou tecer as mesmas configurações, tudo mais. Eu tenho que alterar o público, porque estava no público quente. Eu vou continuar excluindo o público de clientes, só que eu vou tirar esses dois aqui, ó. Esse e esse. Para que eu vou anunciar agora? Lookalike. Eu vou dar um exemplo. Eu já tenho meu Lookalike criado. Você vai criar lá em públicos, que eu já mostrei para vocês. Vou selecionar Lookalike de 1%, que é o nome que a gente coloca. Vou colocar aqui 1%. Ele vai aparecer já. Era para aparecer, né? Tá aqui, público semelhante. Carregou ali, eu tinha mudado. E demorou um pouco. Aí, ó, público semelhantes. Eu vou pegar o público semelhante de quem comprou no L11, que é lançamento 11, que a gente colocou aqui a nomenclatura. Todo mundo que comprou no lançamento 11. Estou dando exemplo aqui disso, mas você vai selecionar, por exemplo, o lookalike do Envolver. Vou até tirar isso aqui, colocar do Envolver, para ficar bem assim, para não ter margem de erro. Envolver. Aqui, ó, envolver, que era o público semelhante que você tem aí. Você tem esse público. Você vai selecionar aqui envolver. Cadê? Deixa eu ver se eu acho fácil, né? Como a gente tem muito público. E deixando claro, você não vai ter todos esses públicos aqui de início, né? Então eu vou pegar o envolver 30 dias aqui, tá? Só para vocês entenderem. E eu posso colocar 5 semelhantes que eu quiser aqui, envolveram. Cada público semelhante de 1% eu tenho 1 milhão de pessoas. Público semelhante de 2% eu tenho 2 milhões de pessoas. Público semelhante de 3%, 3 milhões de pessoas. É por isso que vai aumentando a faixa. Quanto menor o percentual, mais semelhante ele é. Mesmo sem ter anunciado ainda, já tem esse lookalike? Sim, porque se você tem o público de Envolvero Facebook, você consegue criar o público de Envolvero, ou de lookalike do Envolvero que você já tinha, tá? Beleza. Só que o que acontece? O seu público vai melhorando com o tempo que você vai anunciando, porque ele vai aumentando, porque mais pessoas estão te vendo, porque você está distribuindo mais. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. O seu público de pessoas que visitaram a sua página de vendas vai ficando cada vez mais poderoso, porque mais pessoas estão visitando, mais inteligente o Facebook tá ficando junto com o Pixel. É isso aí. Tá, aí beleza. Então eu colocaria os meus públicos frios aqui, gente. Então eu poderia colocar de interesse. Onde é que eu coloco público de interesse também? No caso aqui, se eu for colocar interesses junto com os semelhantes, ele vai pegar os públicos semelhantes que têm esse interesse. Então você tem que selecionar um ou outro, tá? Mas você pode fazer isso. No caso de vocês podem escolher, cara, eu vou fazer só com semelhante primeiro ou só com interesse, tá? Vamos supor que se você fosse fazer só com interesse, você não colocaria o semelhante aqui, eu tiraria, ó. Beleza? Aí você desce e aqui tem um interesse, ó, direcionamento detalhado. Aí você pode selecionar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no caso, você pode selecionar dados demográficos, interesses ou comportamentos. Eu vou mostrar exemplo do demográfico e de interesse. Demográfico, por exemplo, Fabiana, eu posso selecionar pessoas casadas. Então, coloque casadas, tá? Vou clicar.
Formação demográfica. Deixa eu clicar. Aqui, ó. Tinha pelo menos, né? Não sei se eles tiraram. Tá, vamos colocar então. O exemplo vai funcionar da mesma maneira. Eu vou colocar aqui nível de escolaridade. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Mestrado. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Mestrado. Então, por exemplo, pessoas que têm mestrado, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Peraí que isso aqui eu acho que tá até errado. Formação, então tá certo, ó. Formação. Ele já até carregou aqui para mim embaixo, ó. Aí eu posso selecionar, ó. Nível educacional. Vamos descer mais um pouco. Aqui, o relacionamento que eu tinha falado. Status de relacionamento, casado, noivo, solteiro. Depois, o que eu convido vocês a fazerem é entrar aqui e clicar em todos esses botãozinhos aqui. Você faz isso bem rapidinho, porque você vai entender quais são os dados demográficos que você pode usar para criar suas campanhas. E você pode fazer a mesma coisa para os interesses, ó. Tem vários interesses. E para comportamentos também, ó. Vários comportamentos. Por exemplo, viagem. Viajantes frequentes. Pessoas que retornaram de viagem em 2 semanas. Viajantes internacionais. Cara, dá para fazer de tudo aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se ele vai achar. Marketing digital. Ó, pessoas que têm interesses em marketing digital. Eu clico aqui e ele vai concatenar. Aqui você concatena. Pessoas que têm mestrado e gostam de marketing digital, que são homens de 35 a 65 anos. Deu para entender, Giovana? Deu para entender, Giovana? Ó, mestrado, pessoas que têm mestrado, que gostam de marketing digital, têm interesse em marketing digital, que são homens de 35 a 65 anos, que estão no Brasil. Beleza? Então aqui você consegue. Só que essa galera não te conhece, concorda? Por isso que eu estou considerando que é um público frio. E você está excluindo também quem já é cliente, né? Aqui, ó, exclusão de quem já é cliente. Beleza, deu para ter uma ideia de como é que funciona. E aí você clica em quê? Beleza, já definiu o público, aqui já está pronto. Você vai clicar só em publicar, e ele vai publicar ali sua campanha e seus conjuntos de anúncios. Então, resumidamente, eu tenho uma campanha com 2 conjuntos de anúncios frio e quente, e dentro de cada um eu tenho 3 criativos. No caso, está aparecendo 6 aqui porque eu não publiquei, tá? Mas em cada conjunto vai aparecer 3. Eu não vou publicar aqui porque senão depois ele vai começar a entregar e vai dar ruim. Beleza? É isso. Agora, eu vou passar bem rápido. Acabou meu tempo, né? Vê com o Leandro lá se eu tenho tempo ainda. O tempo acabou, mas tá. É porque eu ainda tenho um anúncio de remarketing. Ainda dá tempo de explicar anúncio de remarketing? Tá? Então, beleza. Então tá, mas vai ser rápido. Olha só. Anúncio de remarketing. Anúncio de remarketing é o seguinte. Vou explicar a teoria bem rápido aqui, ó. Teoria. Você olha para um produto uma vez e ele te persegue para sempre. É o que a gente faz com vocês. Provavelmente aparece um monte de criativo para vocês o tempo todo da gente, não é? Então esse é o remarketing. Beleza. Basicamente é mostrar o anúncio para quem já teve contato com você. No exemplo de vocês é o que eu vou explicar. Anúncios de remarketing para quem visitou páginas de vendas e initiate checkout, ou seja, pessoas que preencheram os dados de cartão. Exemplos de públicos, eu já falei para vocês. Quem visitou página de vendas ou fez initiate checkout em 30 dias. Tá? Estratégia. Público quente, se ele é mais cliente, a nossa comunicação, e se eu já sei que ele já visitou a página de vendas, meu criativo ele vai ser mais direto. Então o Leandro deve ter falado um pouco sobre isso. Esse tipo de anúncio vai ser, por exemplo, depoimento, eu vou falar sobre bônus, eu vou falar sobre garantia, sobre um conteúdo mais específico para essa pessoa. Como é que vai ser a organização de orçamento? Tá? Você se lembra que eu coloquei que era R$2.000 e 90% foi para a campanha de conversão? Sobrou quanto então, gente? 10% do meu orçamento. 10% de 2.000 é R$200. Então, se eu divido 15 por 200, vai dar R$13 por dia. Beleza? E eu vou anunciar para quem? Para quem visitou a página de vendas ou fez initiate checkout em um período de 30 dias. Então, se a Fabiana ela visitou hoje a minha página de vendas durante 30 dias, ela vai ver aqueles criativos que eu falei ali.
Resumidamente, eu vou colocar os R$ 13 na minha campanha, eu vou ter um conjunto de anúncio quente, que na verdade é super quente, porque é o cara que visitou a página de vendas, e eu vou ter anúncios D, E e H, que pode ser anúncio de depoimento, anúncio que fala do bônus e anúncio que fala da garantia. Ok? Beleza. Vamos para a tela do computador agora. Mas antes disso, só falar sobre isso aqui. Tem um checklist detalhado sobre isso. Ó. Criando o público personalizado, criando a campanha, passo a passo, onde é que você vai clicar em cada botão. É você fazer a prova e você ter aonde consultar. Criando seu anúncio. Beleza? Pronto. Já na tela do seu computador, o que você vai fazer? Na tela do computador, a gente vai criar a campanha. Cara, é praticamente idêntica. Tá? Idêntica. O que vai mudar é o público. Só isso. E os criativos. Eu vou clicar aqui, criar, vendas, continuar. Beleza? Como vocês já viram as outras, eu expliquei bem detalhado, eu vou explicar isso um pouquinho mais rápido. Beleza, aqui eu vou colocar o nome da minha campanha. Outra coisa que eu vou mudar, colocar remarketing aqui, ó, RMK. Nome da campanha que você vai definir. Beleza. Vou descer, orçamento a nível de campanha, mando avançar. Caiu a nível de conjunto. Vou colocar o nome da minha campanha novamente. Vou colocar aqui 01 ponto super quente, que é a temperatura que eu acabei de dizer. Super quente. Quente. Beleza? O restante segue. Site, que eu já mostrei para vocês. Maximizar a conversão, seleciono o pixel. Evento de compra, porque meu objetivo é vender. Beleza? Qual é a data de início? Vou colocar para amanhã aqui, só para não dar pau agora. E aqui eu defino o meu público. Eu vou desativar a Advantage Mais, que eu já expliquei para vocês, então vou passar um pouquinho mais rápido. Coloquei Brasil, a idade você vai colocar, vou manter 25, 65 anos. Público personalizado. Quem é o público que eu vou fazer, gente? Quem visitou a página de vendas. Então eu vou colocar aqui página de vendas. Eu acho que vai estar assim o nome. Vou colocar aqui VTSD. VTSD. Esse nome você que vai escrever na hora de criar seu público. O meu já está aqui, ó. VTSD, página de vendas 30 dias. Beleza? Criei. Quem que eu vou ter que excluir? Quem já comprou. Seleciono aqui e excluo quem comprou. VTSD Purchase. Então, eu estou anunciando para quem visitou minha página de vendas durante um período de 30 dias. Então, por exemplo, a Simone visitou minha página de vendas hoje. Durante 30 dias, ela vai ver os meus criativos que eu vou criar agora. Por que 30 dias, Rui? Porque você precisa de um público um pouco maior e você precisa mandar muita gente para a página de vendas para ele começar a mostrar os anúncios de remarketing. Tá? Beleza. Descendo, segue a mesma linha de raciocínio. Eu vou manter, nesse caso aqui, os posicionamentos automáticos. Beleza, já fiz as minhas configurações aqui a nível de conjunto. Vou entrar a nível de anúncio. Eu vou até copiar aqui o nome do conjunto primeiro. Eu vou colar lá no anúncio. Aí eu vou colocar aqui, ó, 01 super quente, que eu vou mudar. Nome da campanha para nome do anúncio D. Eu não falei lá? A, B, C, esse é o D, que é um anúncio diferente. Seleciono página, Instagram. E aqui eu seleciono o meu criativo de remarketing. Coloco a página, a URL da minha página. Vou copiar aqui. Colei. Cola a URL de exibição. É só apagar isso aqui para ficar bonitinho na hora de aparecer ali. O que vale a de cima. Aqui eu já falei para marcar nenhum. Aqui eu subo o meu criativo. Eu já pré-carreguei ele. Clico em mídia. Seleciono ele aqui, ó. Esse é o meu. Eu vou colocar esse aqui, inclusive, que é um depoimento da Yasmin. Cliquei, avançar, já subiu o criativo. Clique em pular. Depois eu faço as adequações aqui. Avanço, concluo. Já apareceu aqui. Beleza. Apareceu os funcionamentos que eu vou fazer. Copiar minha copy. Vou lá na página, abro a minha copy. Copio o texto principal. Colo lá. Colei. Copio o título. Cadê? Título. Colo aqui. Colei.
e copio a descrição. Também colo. Pronto. Tá pronto. Aqui é só publicar, tá? Vou voltar um pouco para vocês entenderem aqui, ó. Então, eu criei uma campanha de remarketing, VTSD Remarketing. Cliquei nela, eu tenho... Aqui, como eu dupliquei, ele veio o frio. Então, eu vou excluir o frio dessa campanha. Pera aí que eu quase excluí o errado. Vou excluir o frio, que é o que eu não vou usar, porque eu tinha duplicado da outra. Ou esse aqui deve ser da outra, inclusive. Beleza, super quente, já com os públicos corretos. Ah, vamos conferir, Rui? Tá aqui, ó. Conferir. VTSD, página de vendas 30 dias, excluindo purchase. Beleza? Pronto, tá criado. Aqui só seria publicar agora. Então, esse foi a criação de uma campanha de remarketing. Rui, o criativo. Tenho 3 criativos, só alterar os criativos para os criativos de remarketing. Eu subi o da Yasmin aqui, ó. Tá? Esses 2 aqui é porque eu dupliquei, mas eu posso só alterar o nome e colocar um novo criativo. Então, o anúncio de remarketing é isso. Eu estou anunciando para quem visitou a página de vendas. E o que vai mudar também é o criativo, que é um criativo mais direto. Então, eu expliquei como é que você cria a campanha de conversão e como é que você cria a campanha de remarketing. Beleza? Vou voltar para o mapa mental agora, gente. Para matar e terminar com chave de ouro. E depois vocês vão conseguir consultar isso com mais calma. E eu sugiro consultar e revisar. Larissa perguntou, Rui colocou o link da página de vendas no anúncio de campanha de conversão. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um remarketing para mandar para a mesma página. Não tem problema. Você pode mandar para o Nietzsche checkout direto? Pode. Você pode mandar para uma outra página? Pode. Do tanto que você leve a pessoa para venda. Eu mandei para a página de vendas, não tem problema. Eu vou mandar de novo ela para a página, porque às vezes ela não viu direito. E com aquele criativo de depoimento, talvez convença ela de comprar. Cara, analisando as métricas, né? Analisar as métricas, vamos lá. O que é analisar as métricas? É o seguinte, o meta ele não vai te entregar tudo sozinho. Ele precisa que você identifique os sinais e veja o que está dando certo e o que não dá certo. Então, se esse criativo está bom, se esse público está convertendo, se essa campanha está funcionando bem. Então, você tem que analisar essas métricas, no final das contas. Então, você tem que saber se essa campanha está funcionando, identificar se o público ou criativo ou a oferta está escalando. E se as campanhas estão ruins ou estão boas. Se elas estiverem boas, você aumenta o orçamento. Se elas estiverem ruins, você vai reduzir o orçamento. Normalmente 20%. Tá? Quais são as principais métricas? Gente, e essas métricas que eu coloquei são métricas básicas, muito básicas, das mais básicas. Existem muitas mais métricas que a gente poderia fazer. Inclusive, os retiros passados que a gente dá aula, eu me aprofundava muito mais. Muito mais, muito mais. Aqui eu estou colocando realmente o que é básico para quem está começando. O que você precisa saber são essas métricas aqui. Ó. Primeiro, a gente vai analisar da métrica primária, que eu chamo, que é a métrica principal, que é essas duas aqui, para as métricas secundárias, que são todas as outras de cima. Então, eu vou fazer de baixo para cima. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que analisar é se o seu custo por aquisição está dentro do limite que você colocou. Então, Fabiana, se o seu produto é R$500 e você está disposto a gastar R$250, que é o seu valor de CPA, que é o custo por aquisição, e tiver a R$300, o que quer dizer? Que você não está indo tão bem. O que você tem que analisar, então? As métricas secundárias. Beleza? Então, a primeira métrica que você vai analisar é o CPA. Tá ruim? Você analisa as demais. Beleza? Beleza. Como eu falei, CPA é metade do valor do produto. ROAS. ROAS é o retorno sobre investimento. Então, se você investiu 500, por exemplo, se você investiu 500, você quer que retorne pelo menos o dobro, né? O ideal é que seja maior que 2, tá? Então, vamos supor que seu CPA está ruim. Você vai analisar o que? O CTR. Ui, o que é CTR? CTR é uma coluna que o Facebook te dá, que ele diz se o seu criativo está interessante. E é um dado percentual. Ele tem que ser acima de 2%. Ui, eu não vou decorar isso, não vou lembrar isso. Você vai ter um mapa, gente. Vocês vão conseguir consultar o mapa. Tá? Se o CTR está ruim, o que quer dizer? Seu criativo não está bom. Você tem que melhorar a copy, o vídeo ou a imagem ou o público. Beleza? Rui, o CTR. Você viu que está ruim. Eu melhorei copy, vídeo e imagem. Provavelmente, se o CTR está ruim, o CPC está ruim também.
que é o custo por clique. A pessoa clicar no seu anúncio. O ideal é que ela esteja entre 0 a 2 reais. Vai depender do nicho, tá? E você vai alterar as mesmas coisas, porque essa métrica está altamente relacionada a essa. CPM é o custo por 1.000 impressões. O que quer dizer isso? Toda vez que o Facebook ele entrega o seu anúncio, ele tem um cálculo que chama CPM, que ele entrega a cada 1.000 pessoas. Que o ideal é que ela esteja entre 5 a 25 reais. Tá? Se o CPM está ruim, o seu público não está congruente com a mensagem que você está passando, ou o público é muito pequeno, ou todo mundo está anunciando para o mesmo público, ou você está selecionando o objetivo errado dentro do Facebook. Frequência e impressão. Impressão é a quantidade de vezes que a pessoa vê. Alcance eu não coloquei aqui, a quantidade de pessoas alcançadas. Então eu alcanço 2 milhões de pessoas e eu imprimo e eu, por exemplo, tenho uma frequência de 4. Quer dizer que dessas 2 milhões de pessoas, cada pessoa viu 4 vezes. Então o ideal, isso também vai depender de cada fase, o ideal é até 4 vezes. Beleza? Então aqui vocês têm as métricas básicas. Na hora que você olhar a coluna do Facebook, se seu anúncio está indo bem ou ruim. Agora eu vou mostrar na tela do Facebook. Agora, o que eu mostrei de métricas eram essas colunas aqui, ó. Quando a sua campanha começar a rodar, ela vai te trazer números. E você vai olhar aqui, ó, CTR. O CTR está acima, por exemplo, está 10%. Quer dizer que seu criativo está bom. Mas você nunca pode analisar a métrica isoladamente. Analisa no todo, tá? CPC tá 10 reais. Eu não falei que é bom tá de 0,50 a 2 reais. Então você tem que melhorar. Tá vendo? É analisar número. Frequência, eu falei que tinha que estar no máximo 4. Rui, frequência tá 50. Tem que diminuir a frequência. Eu tô gastando muito para as mesmas pessoas. Beleza? Deixa eu ver outro. Aqui você vai olhar, o seu custo por compra é o CPA. Quanto que eu estou gastando para fazer uma compra? Aqui nessa coluna de compras é o valor absoluto, eu fiz 10 vendas. A 250 reais, meu produto é 500 reais, está dentro do meu valor de custo de aquisição. Retorno sobre investimento, é o ROAS. Então, todas as métricas estão aqui, ó. É só você analisar elas de acordo com o que eu coloquei no mapa mental. Tá? Se alguma métrica não tiver aqui, o que você vai fazer, Rui? Você clica aqui em colunas, ó. Você vem aqui, personalizar coluna, e você pesquisa sobre as métricas que eu escrevi lá. CTR, por exemplo. É porque o CTR já está adicionado, mas eu vou excluir ela aqui para você ver. Ó. Está aqui, ó, CTR. Aí, ó, ela vai aparecer. Aí eu adiciono, ela carregou aqui embaixo, ó. Eu arrasto ela para organizar ela onde eu queria. Pronto, tá? Então aqui você consegue adicionar colunas ou remover. Sugiro vocês entrarem aqui depois, nesse lugar de colunas, e clicar em todos esses botões aqui. Aí você salva, ela já vai aparecer aqui. Beleza? Gente, então foi isso, tá? No nosso bate-papo de hoje, a gente falou sobre fundamentos da meta, criando seu portfólio empresarial, criando a sua conta de anúncios. Você vai ter acesso a todo o checklist de todos esses passos aqui, desde a criação do pixel, dos públicos, criando a sua primeira campanha de conversão, criando a sua campanha de remarketing, analisando as suas métricas. O que você tem que fazer agora? Qual é o dever de casa? Você tem que pegar esse mapa mental que as meninas vão compartilhar com vocês e vocês revisarem ele com calma. Aí você abre o Facebook, ponto a ponto, olhando o checklist, vai criando cada uma das coisas, devagar. Talvez o nome esteja um pouco diferente. Não se desespera, porque como eu falei, o Facebook atualiza os nomes, mas o conceito é o mesmo. Você vai clicar e vai vendo cada um desses pontos e vai fazendo. E aí você não precisa publicar de início. Para você criar e deixar como rascunho no Facebook, deixar como rascunho é ficar verdinho assim, ó. Eu ainda não publiquei. Você cria e não publica, que aí você não vai gastar o dinheiro, é só para você treinar. Você treinar, você não vai gastar dinheiro. Entendeu? É isso, gente. Não vou ter tempo de responder. Eu respondi algumas perguntas durante nosso bate-papo aqui. Não vou ter tempo de responder mais, porque vai ter que continuar aqui o dia. Tem muito conteúdo ainda. Mas queria agradecer pelo tempo e paciência de vocês. Tentei ser didático. Sei que tráfego não é simples para muitas pessoas. Mas se você se esforçar e realmente quiser fazer a coisa acontecer, você vai conseguir.
não desistir e fazer até dar certo, tá bom? Gente, obrigado aí pelo tempo de vocês e vamos com tudo. Arrebenta aí, vai dar certo, tá bom? Eu estou gravando. Eu acho que dá 2 minutos pra galera ir no banheiro, né? Gente, 5 minutos vocês irem no banheiro e o Leandro entra em seguida.